Os sacos de compras caíram e o protagonista está atônito, sem acreditar no que ele está vendo. Um monstro gigante que parece uma cobra está à sua frente. Oi? Suas garras amassaram facilmente um prédio, deixando o nosso menino amedrontado. Então o monstro encara, ele solta um grito. Não era e de começa a romance correr. isto? No entanto, ele tromba com alguém. Uma silhueta misteriosa está diante dele. Enquanto o Proto encarava sem reação, ele diz que é um dragão. Então nosso menino imediatamente desperta, se entendi. levanta e em seguida se pergunta se Opa, aquilo tudo foi bom? apenas um sonho. Após isso, ele pensa que está fazendo muito frio, Deixa eu dar logo ele like. regula a temperatura. E caminha em cria. direção à panela, e ao olhá-la, ele percebe que ela Aqui tá está frio também. praticamente vazia. Após isso, ele percebe que o saco de arroz também está vazio. Então ele fica frustrado e joga uma sacola de lixo pro lado. E caminha em direção ao banheiro, liga a torneira e começa a escovar os dentes. Nosso menino pensa que precisa comer alguma coisa mais tarde. Do lado de fora, o Prota sobe as escadas e percebe algo. Havia um vira-lata comendo lixo. Ele olha para aquela cena e fica enojado e em seguida joga o lixo fora. Após encarar o cachorro novamente, ele sai em direção à loja de conveniência. Chegando lá, ele avista comida de cachorro e percebe que ela é bem cara. Assim na costa, Óbvio. ele está oferecendo algo pro cachorro. O vira-lata pega e em seguida ele coloca a mão na cabeça Uma dele salsicha? e fala que ele é um bom garoto e que não é pra comer lixo novamente. Em seguida, ele vai em direção à escola e no caminho ele percebe que está fazendo o cara é muito bacana. barulho. Então ele pega seu fone e o coloca no ouvido. Ao olhar pro celular, ele percebe que tem mensagens automáticas da sua operadora, o parabenizando pelo seu aniversário. Ele as ignora e vai pra parece escola. meio suspeito Chegando isso. lá, ele percebe que alguns alunos estão fazendo testes de personalidade. E algumas meninas comentam sobre leitura de tarô. E dizem que é bem caro, cerca de 10 mil won. Então nosso menino pensa que para ganhar tanto dinheiro em apenas uma única Que música sessão, boa. não é de admirar que as seitas continuam a atacar as pessoas. E pensa que elas são idiotas, pois se isso fosse verdade, pessoas nascidas no mesmo dia não teriam a mesma personalidade. E se eles pensarem ao menos um realmente. pouco sobre isso, notarão quão estranho é. Ele escuta a menina comemorando que é uma ENTP. E o Prota só Que pensa isso? que tem muito a dizer, mas é melhor guardar pra ele. Então ele toma um tapão e a pessoa diz feliz aniversário. Nosso menino pergunta o que diabos foi aquilo. tem amigos, e o pelo nerd menos. começa a jogar um monte de embalagens na mesa e diz que são pãozinhos de Opa, esse aniversário. O esse Prota cara sabe agradar uma pessoa. Comida não tem como não ela agradar. fala que isso é um pouco demais, mas enquanto se curva como um mordomo, Nerdola fala que ali está o seu presente de aniversário. E Vamos. complementa falando que não sabia que sabor ele gostava, Pera, então roupa, papel higiênico. preparou uma variedade. O Vamos Prota imitar aqui. pergunta se Não aquilo tem é papel sério, se ele higiênico, está mas- realmente dando pão de aniversário. O nerd pergunta por que não, e fala que é um parabéns com um pãozinho, um parapão, e diz que ele não tem senso de humor. Nosso menino então os distribui, e diz pra pegarem um, enquanto pensa que o problema do café da manhã está resolvido. E pergunta se tem algo pra beber. O nerd responde que claro, e coloca um suco de maçã na mesa. Bom, Então o Prota pergunta se melhor ele é gastou água, todo o mas- dinheiro em pão. Um deles comenta que deveriam comer costela E de o quê? porco depois da aula. E o outro responde que talvez o Prota tenha planejado um jantar em família ou algo assim. Nosso menino fica calado por alguns instantes e pergunta quem sai pra Não tem jantar em família? família para comemorar aniversário nos dias de hoje. Em seguida chega um gordinho Oxe, que não deseja pode? feliz aniversário pro Yong-jin e diz pro Yong ter cuidado, pois ele teve um sonho onde seus dentes se quebravam e que é um sonho onde as pessoas ao seu redor se machucam. Nosso menino Do pergunta nada. se ele estava dormindo enquanto roía os dentes, mas o gordinho diz que está falando sério, que geralmente seus sonhos acabam se realizando. Ô, louco, eles começam profeta! a brincar apostando Cria um entre amigo si se assim. eles irão se machucar Cria ou não. amigos. Então o nerd No aposta geral. que o Yong irá se machucar. E em seguida mete um socão nele. E o outro aposta também, mete uma cotovelada. O Prota então Ah, sai tem amigo correndo, bacana. surge outro nerdola com a vassoura na mão, apostando que não irá se machucar. E eles ficam lá lutando entre si. Então o Prota sai da sala e pensa que eles possuem muito dinheiro e que são bandos de sarado burguês esse safado. manhwa? Ele Deixa eu ver aqui. Não, tá normal. tromba com alguém e cartas caem no chão. Em seguida, ele se carta tarô. desculpa e decide ajudá-la. Ela fala que tá tudo bem, pois ela não estava olhando pra frente. Então Young se pergunta o que diabos era aquilo. E Tarô. entrega o baralho, dizendo que pegou tudo que se espalhou. Ela pega Onde é na que eu mão sei do disso? nosso Jojo. menino e ele acha estranho. E pergunta o que ela está fazendo. Ela parece estar com um olhar aéreo. E ele acha aquilo esquisito. E fica sem Isso. entender o que está acontecendo. Olhar aéreo? Ela quebra o silêncio e diz que ele está fazendo aniversário hoje. Young, um pouco confuso, confirma. Ela então pega o baralho e diz que irá ler a sorte dele. E diz pra ele escolher Ok, uma carta. interessante. O Prota faz uma cara de desdém e fala que não quer. Ela insiste pra ele não ser chato e escolher apenas uma. Mas ele agradece e diz que não é muito fã dessas coisas. Então o nerd aparece e fala que achou ele. E fala pra ele ficar parado para não se machucar. Mas em seguida fala que sente muito, pois ele irá se machucar. Rapidamente, Hã? nosso menino mete o pé e o nerd corre atrás. Mas não A tinha já menina, postado então, que eu olha não pro ia se chão e machucar? percebe que sobrou uma carta. Ela então agacha para pegá-la e percebe que era uma carta chamada Morte. Suas
amigas então gritam por Meu ela, Deus! chamando de Ruiçu. Então ela se vira e vai com elas. O tempo se passa e ele volta pra Profetizou? sala de aula. Nosso menino estava entediado e cochila durante a aula. No entanto, ele acaba acordando com um grito do professor e pergunta ao seu amigo em que página estava, enquanto o professor dá um sermão neles, dizendo que eles ainda estão no primeiro semestre e não conseguem manter o foco. Young acaba notando algo, havia uma silhueta na janela. Ele fica assustado e se Isso? pergunta o que é aquilo. O professor pergunta qual o nome dele e diz que ele está olhando pro corredor desde cedo, e pergunta se ele quer que abra a janela ou alguma coisa assim. Young diz que não e fala que tinha alguém lá fora, mas ao olhar não tem ninguém, enquanto o Prota pensa que talvez tenha visto errado. Então os alunos começam a comentar Suspeito sobre a isso pessoa daí. ao lado de Young. Olha pra esse psicopata, velho, o maluco tá capotado. Após a aula, Young abre a porta e sai da sala. Em seguida ele começa a procurar, mas não encontra ninguém no corredor. Então surge algo atrás dele e dá um tapão nele e diz parabéns. Nosso menino então pergunta qual o problema dele, e o Valentão diz que sou eu, seu merdinha. Então o Young se assusta e percebe que é o Siru. complicado. O Valentão fala pra ele arrumar o cabelo, pois não quer fingir que o conhece. Young fecha a cara e pensa que é só fingir que não o conhece e chama de merdinha em seus pensamentos. Siru então percebe e pergunta qual é a dessa cara, e diz que pela cara dele até parece que o chamou de merdinha na cabeça dele. Miserável Como é que eu Sherlock sabe? Holmes, né? E começa a intimidá-lo e Realmente. chamá-lo de lixo. O braço do nosso menino é puxado. Uma garota abraça o braço dele e pergunta ao Valentão quem Do é nada. ele e o que ele está fazendo com o namorado dela, deixando o Young Oi? e o Siru surpresos. O Valentão então pergunta a Ruiçu Quê? se o Young é realmente o namorado dela e se isso é alguma punição ou alguma Tá coisa assim. mentindo? Ela responde Por quê? que não, não é. Nosso menino se lembra que ela é a garota de mais cedo. Siru então pergunta Entendi. se é sério e fala que isso é ridículo. E a Ruiçu responde que a única coisa ridícula é a cara dele. É, rapaziada, a mina é Shed. O Valentão fica irritado e a chama Aí de sim. merdinha. Em seguida ele ri e fala que não pode fazer nada contra uma garota. Após isso ele coloca a mão no ombro Pelo de menos o Young, cara é pede decente. desculpa e fala pro Young de maneira sarcástica que agora ele tem uma namorada, hein? E diz que é muito bom pra ele, pois ali É decente com as mulheres. É o que é certo. Ruiçu é rica e complementa o chamando de pobre órfão e sai o chamando de idiota e rindo. Ruiçu então pergunta se ele está bem e pergunta o que o Siru disse pra ele. Young se solta dos braços dela e pergunta o que ela tá fazendo e diz que nem a conhece. Então como Protegendo. assim ele é o namorado dela? E se espalharem rumores? Aí chega Ruiçu toda ué, Shed e qual fala que na problema? verdade gostaria que tivessem rumores e pergunta ao Young se ele quer sair com ela. Pô, Nosso atacante menino demais. desconfiado pergunta Aí se é algum sim. tipo de punição, algo assim. É, rapaziada, a gente quer Punição? Eu tenho que desconfiar de tudo, pô. Ela responde Que é que não verdade. e que realmente gosta dele. Ele então pede desculpa e diz que irá recusar. Nosso prota é muito Sigma, velho, não tem jeito. Ele então sai e a Sigma? Ruiçu faz Acho um olhar mais estranho. desgraçado. Após isso, ela começa a perseguir ele. Seja na sala de aula, saindo do banheiro, no refeitório e até mesmo deixar presentes pra ele. O nerd fala pra Cara ele bacana. dizer a verdade. Cara não. E pergunta Moça pro bacana. nosso menino se ele está saindo com a Ruiçu. Ele responde Ainda que não. Então alguém os interrompe e chama pelo Young, dizendo que a namorada dele estava ali. Ruiçu com um sorriso fala o nome dele, enquanto o prota se pergunta o porquê disso tão de repente. No corredor, ela segue nosso menino chamando pelo nome várias vezes. Então ele se vira e diz pra ela parar com isso antes que ele fique bravo. Ruiçu pergunta qual o problema e diz pra ele relaxar. Young fala que não e que ele disse pra ela parar com isso, enquanto pensa que ela tá muito maluca. As malucas que são as boas? Ruiçu pergunta se ele a Óbvio. odeia e pede desculpa e fala que irá se esforçar mais. Nosso menino fala que não tem o que se esforçar, pois eles nem se conhecem. Ela, emocionada, fala que ama ele. O prota fica atônito. Em seguida, fala que irá fazer do jeito dela. Então ele diz que quer terminar com ela. E a partir de agora eles são estranhos. Ele sai, então ela coloca a mão no rosto. Um tempo Complicado se passa isso daí. e ele está voltando pra casa, enquanto conversa com seus amigos no celular. Um deles pergunta se ele está aproveitando a vida, e o outro porque ele manteve em segredo. E um deles fala pra ele apenas admitir, e que seria legal sair com os amigos dela também. Olha o cara todo mal intencionado querendo sair com as amigas da Ruiçu, hein? Young fica irritado com Gênio. aquela zoação. Então ele começa a digitar dizendo que não é verdade. Desde que não seja com a mina do Prota, tá tudo certo. Eu quero conhecer as amigas. Não tem problema nenhum pegar uma vantagenzinha do amigo. Eu acho que não tem problema. Pegar da namorada, aí já é complicado. Mas ele se lembra que não vai funcionar, então só desiste. Ele então percebe algo. O cachorro que ele havia encontrado de manhã Tá ainda comendo. estava lá. Então ele o encara um pouco e fica surpreso por ele ainda estar lá. Então ele só passa direto e vai em direção à sua casa. Olhando pra fora, ele percebe que o tempo está nublado. E em seguida ele entra em casa. Ixi, Chegando lá, ele complicado. começa a trocar de Vai na roupa. bosta, Ele certeza. parece estar depressivo, com um olhar solitário em seu rosto. Então gotas de chuva Se começam a tu cair. tá solitário, por que que tu não aceitou a mulher? Pelo menos pra conversar, uma amiga diz, opa, eu não quero namorar contigo ainda. Para nos conhecer melhor, vamos conversar, para entender. Pelo menos criar uma amizade.
já é melhor do que nada, né? E ao olhar pra fora, ele percebe que a chuva aumentou. A cena corta pra ele secando o cachorro. O cachorro então começa a que cara sacudir para bacana. se secar, molhando Yong. Em seguida, ele sai correndo e sobe na cama. Yong pergunta se essa é a casa dele e dá um sorriso ao ver que o cachorro está confortável. Então ele A partir de coloca agora um pouco é. de comida na tigela e fala que salsichinha vendo ele mini. assim parece que o dono esqueceu ele lá, ou ele o abandonou, ou talvez ele nunca teve dono. O cachorro então começa a andar na direção de Yong e começa a subir em seu colo. Vendo o cachorro sendo tão dócil, Yong já não se sentia mais tão sozinho. Ele então coloca uma pata em seu peito e depois coloca a outra. E em seguida começa a arranhá-lo e Yong fica sem entender o que está acontecendo e pergunta qual o problema. Ele então se levanta e fala que hoje foi cheio de surpresas e fala que ele também é uma dessas surpresas. Do nada, que isso? Eu vi, ele né? então acaba Também. sentindo algo e ao olhar pra Assustei. janela não tinha nada. Alguém começa a bater em Eu, pelo menos, já fiquei mais relaxado. Pensei que a mulher ia transformar. O cachorro ia transformar na mulher. Eu tava pensando, meu Deus, isso não vai acontecer. Depois realmente não aconteceu, tá tudo certo, tá tranquilo, é isso. sua porta. E por causa disso o cachorro começa a latir. Ele então manda o cachorro fazer silêncio e pergunta quem seria a essa hora. E pensa que não deveria ter ninguém vindo. Em frente à porta ele começa a olhar pelo olho mágico. Ele não tem consegue ninguém. ver nada. E a pessoa fala, Yong, tá sou eu, tapado. o deixando surpreso. Ele então pergunta quem é você. E a pessoa fala, sou eu. Novamente ele pergunta quem é você. E a pessoa responde que sou eu, Ruisu. Nosso menino então fica surpreso. Então ele abre a porta. Ele percebe então que Ruisu está encharcada. Então ele Meu pergunta como ela Deus, coitada. chegou ali. E ela diz que esse é o conceito de uma namorada que volta atrás após ser rejeitada pelo namorado dela. Ele então pergunta o que diabos ela tá falando. Mas então ele nota algo. As roupas dela estão encharcadas. Ele fecha a porta e fala pra ela esperar um minuto. E abre novamente vai ficar uma jogando a toalha. em cima dela. Além disso, ele entrega um guarda-chuva e fala pra ela usar isso. O cara é um cavaleiro, né? Não tem jeito. É uma pessoa simpática, meio desgraçada, não tem muita educação? Sim, mas simpática. A cena então corta pra uma sombrinha. O Isu então fala pra eles dividirem, pois está muito frio. Ele joga o seu casaco nela e fala pra ela vestir isso. O cara é muito gold, velho. O Prota pergunta como ela sabia que ele morava ali. E ela pergunta como ela saberia. E fala que acho que é o simplesmente contrário. seguiu ele. Ele fica surpreso e pergunta se ela tá maluca, a deixando em choque. E complementa perguntando por que ela o seguiu no caminho até a casa dele. E o porquê ela tá fazendo isso com ele. E diz pra ela parar de agir estranho e falar. E pergunta o que ela quer. Ela então pergunta que se ela dizer, ele vai dar a ela. E ele só fala que irá ouvir. Ela então responde que quer ele, enquanto fazia um olhar psicótico Meu no seu Deus! rosto. Nosso menino fica sem palavras. E Por que nunca tem uma pessoa assim na minha vida? Por quê? pergunta se ela tá falando sério. E manda ela ir pra casa, enquanto se pergunta se lhe parece fácil pra ela. E lá, o cara ainda quer escolher, família. Yong então se vira e Ruisu pergunta se ele quer dinheiro. Ele então se vira irritado. E ela diz que irá pagar 100 mil won por hora, pra ele sair com ela. Mais ou menos 400 conto. Ele então pergunta 400 conto por hora? Isso é muito dinheiro? 100 mil won e manda ela parar com essa piada sem graça. E pergunta como uma estudante teria tanto dinheiro assim. Ela então diz que eu tenho e mostra sua conta bancária. 11 com milhões de won. Isso aí dá 46 mil reais. Ele se pergunta Dá pra aposentar? Não, mas já dá pra ficar muito bem. Se investir tudo enquanto eu tô estudando e quando acabar a escola, pô, já vai dar uns 600. 600 não sei, mas dá um bom dinheiro já. Pergunta se isso é sério. Ele até se lembrou do valentão que disse que ela é rica. Nosso menino então fala que ela está muito maluca. E diz que ela andou assistindo muitos filmes. E questiona se os pais dela sabem disso. Ruisu então diz que ele ainda não disse não. E a cena corta pra um celular que havia recebido 100 mil won da Ruisu. Nosso menino se pergunta se ele ficou maluco. E ela lá toda feliz dizendo que está decidido então. Enquanto se pergunta se ele deve parecer muito fácil pra ela. Mas pensa que são 100 mil won por hora. Então ele pensa no que seus amigos achariam disso. E que eles perguntariam se ele vendeu o corpo dele por dinheiro. Rapaziada Tá certo, realmente. do Prota do Job. Yong acha que fala que eles irão fazer isso até o ônibus chegar. E diz pra eles fingirem que não se conhecem na escola. Ela pergunta o porquê e por que ele está preocupado com isso. E se ele está com medo de fofocas. E diz que ele pode fazer isso mesmo sem dinheiro. E fala pro Yong que ele não tem paz. E diz que esse é um segredo que ele esconde de seus amigos. Ela estende a mão e fala que ele tem que tratar ela bem. Ele olha atônito pra isso. Ela com um sorriso pergunta o que ele está fazendo. E fala que as mãos dela estão frias. Nosso menino então tira uma das mãos da sombrinha. É só agarrar. E manda ela cair fora Não e é fala pro- que ele irá mandar o dinheiro de volta. E É só eu fazer isso! Trouxe de 400 conto! 400 conto! Nem é por causa da mulher, é 400 conto! Irmão, é 400 conto? diz que ela ficou louca por um segundo. Ele fala pra ela usar o guarda-chuva. Não faz o menor sentido, irmão.
Ela tinha desconto. Que ela pode dizer o que quiser na escola. Ruisu começa a falar que odeia meninas e que odeia dinheiro, e fala que fingir é tão caro, e conclui dizendo que ele é um menino que vai morrer em breve. Ele, sem entender, pergunta o quê, e ela responde que ele morrerá hoje, e em seguida tira uma carta Como de seu assim? bolso e diz que o tarô dela nunca erra, e que ele morrerá hoje. Ele manda ela se controlar, mas ela grita do nada, e fala que ele que precisa se controlar, e diz que é tão frustrante, pois tudo que ele tem é esse corpo vazio, e mesmo assim é tão orgulhoso. Young se pergunta por que ela está assim, e ela joga a Também carta no rosto simpático. dele, e pergunta por que ele não Mas é consegue orgulhoso. entender o que ela diz. Ele fica irritado e fala que ela é muito maluca. E Ruisu, com o rosto assustador, diz que ele tem um corpo que irá morrer hoje, e o manda dar ele pra ela. Ela então agarra Hã? Ok, agora ficou o bizarro. Prota e o puxa. O guarda-chuva cai no chão, e Young estava ajoelhado enquanto ela segura o seu braço. Ele pergunta o que ela está fazendo, e sente que seu braço está sendo amassado em várias partes. Ele fica amedrontado com essa situação. Várias mãos estavam segurando seu braço. O que tá Então a acontecendo? Ruisu chama, e ele levanta seu rosto para vê-la, e se depara com a figura assustadora. Ele Oxi. então pergunta se as mãos dela estão frias. Young está completamente atônito, sem acreditar no que está acontecendo. Então ela diz que isso é porque ele não segurou elas rápido o suficiente. Ele começa a se perguntar o que é isso, se é um traje de mascote ou uma maquiagem especial. Então Não ele é. nota algo. Pior que não Aparentemente é. era Lee Ruisu. Ela então diz que irá perguntar mais uma vez, e pergunta se ele pode dar o corpo dele pra ela, e o manda responder sim ou não. Apavorado, Young não consegue nem Medo. mesmo falar, e o demônio diz que irá dar 3 segundos a ele, e começa a contar. 1, 2, 3. Então ela parte pra cima do Young, que rapidamente Carai, começa a o correr. Maguá ficou Uma interessante. perseguição incessante começa. Olha lá as perninhas da Ruisu. Nosso menino pensa que caralho de sonho é esse. O demônio então grita pelo nome de Young, e em seguida dá um soco nele. No entanto, ele erra e acerta o chão, mas o impacto faz voar, e o demônio pega Tava no esperando alto, isso não. e começa a gargalhar dizendo que o pegou. Porém, o demônio escorrega, e acaba soltando o Prota. Ele pensa que isso doeu muito. No entanto, ele não perde tempo e já se levanta novamente. O demônio começa a se recuperar, e já está atrás dele novamente. Ele então conclui que isso não é um sonho, e que se ele for pego, ele será Agora morto. que tu entende Ele isso. então avista uma viela, Depois e de tanto tempo. imediatamente entra nela. Ele está ofegante, completamente não vai dar certo, cansado. irmão. Ele então olha Continua pra ver se não estava indo. sendo perseguido, e pensa que esse é um beco estreito, e que provavelmente ela não conseguirá passar ali. Em seguida, Irmão, ele senta no chão para espírito, isso é uma descansar. coisa No entanto, a demônio sobrenatural. pergunta se ele achou que ela não conseguiria. O Prota então olha pra cima Óbvio, conseguiria ser. É um ser estranho. Não, óbvio que iria conseguir. percebe que ela está lá e fica completamente amedrontado em completo desespero. Ela diz que isso é decepcionante, pois ela é bem magra. Young então tenta se levantar novamente, Hã? mas ele não consegue, Como assim? pois as pernas dele não se mexem. O demônio então Tem coloca a medo? mão em seu rosto e fala pobre Young, e diz que em um subsolo tão sujo, sem pai ou mãe, ele tá escondendo isso de seus amigos, porque ele está envergonhado, e diz que ele é tão miserável, e pergunta por que ele Coitado. ainda vive. Young então começa a implorar isso? para que Pra alguém quê? o ajude. No entanto, não tinha ninguém por lá. A única coisa que tinha lá era o barulho É, no meio da chuva é complicado. O demônio então fala pro Young ver, e diz que não tem ninguém pra vir ajudar ele, e o manda apenas desistir, pois ele não precisa lutar para viver, ele apenas precisa responder, e ela o deixará viver. No entanto, ele se solta e começa a correr novamente. O demônio fica furioso e pergunta por que ele está resistindo, pois ela disse que não irá o matar, e que apenas quer o seu corpo, e que deixará mais fácil pra ele, igual a Ruisu. No entanto, Young continua correndo, e enquanto o demônio tenta pegá-lo, ele arranca o braço de Young, o deixando atônito. O demônio então para e olha para suas mãos, e diz que ele viu havia o que dito fez. pra ele ir, e se lamenta por ter estragado tudo. Ele estragou seu precioso corpo. O demônio então fica furioso, e pergunta o que ele vai fazer a respeito disso, e fala que é por causa dele, e que isso é tão decepcionante. O Prota não consegue acreditar no que aconteceu, e É se Ruisu pergunta se isso batendo é no real, demônio? se ele irá morrer desse jeito. No entanto, É, ele começa provavelmente. a refletir, e se pergunta se ele tinha realmente o necessário pra viver, pois se for pra viver daquele jeito, talvez seja melhor morrer. Então ele se lembra sobre o Coitado. que seu amigo havia dito sobre as pessoas ao seu redor se machucando. Ele pensa que esses sonhos, ele acha que eles não são superstições. O demônio então se aproxima de Young dizendo seu nome, e diz que se ele não pode tê-lo, então ele irá destruir ele. Então ele abre a boca Coitado. para tentar devorar Young, enquanto nosso menino
menino estava acabado no chão. No entanto, passos começaram a ser ouvidos na chuva. Aparentemente eram passos de cachorro. Não! O Doggy então parte pra cima do demônio por favor, para defender não! Young. E o rosto do demônio foi partido ao meio. E Oxi, em seguida todo ela seu conseguiu? corpo se partiu. Aparentemente o demônio foi cortado por uma pessoa misteriosa. E Young, quase apagando, consegue ver vultos dessa pessoa. Mas ele não fazia ideia de quem estava o defendendo. E essa pessoa começa a falar que dia era hoje. E após isso dá feliz aniversário para o nosso menino. A cena corta para uma silhueta misteriosa desejando É o feliz cachorro! aniversário. Eu acertei a teoria, mas de forma errada. E em seguida o chamando de meu descendente e levando a mão em direção a ele. Young então recobra a consciência. Ele está exausto e com o corpo completamente encharcado de suor. Colocando a mão em seu rosto, ele diz que está quente. E ao olhar sua mão, ele percebe que está muito suado. Isso aí é suor, hein, rapaziada? Não pensa outra coisa não, hein? Ele então começa a procurar seu celular. que é suor. E ao olhá-lo, seus amigos estão perguntando onde ele está. E até mesmo sua professora ligou. Em seguida, ele fica assustado ao ver que horas são. E pensa complicado. que tá ferrado. E se pergunta quando ele dormiu ontem. Ao falar Será isso, que foi ele tudo fica um sonho atônito mesmo? E se lembra o que aconteceu ontem. E ao olhar para o seu braço, ele percebe que está lá. Ele então movimenta sua mão e conclui que está vivo. E em seguida se pergunta o que diabos aconteceu. E se aquela era Lee Ruisu. Então ele se assusta com algo. Era uma ligação do professor. A cena então corta para a escola. Young passa correndo pelo portão. Isso aí lembra meus velhos tempos, hein? E ao chegar completamente cansado, ele se pergunta se Lee Ruisu virá hoje. E em seguida ele decide ir para a sala. Ele chega lá de maneira cautelosa. E escuta as amigas da Ruisu conversando. A de cabelo castanho pergunta por que a Lee Ruisu está assim. E a outra diz que não faz ideia. E a de cabelo castanho diz que queria que ela lesse a sua sorte hoje. Após escutar isso, nosso menino murmura dizendo que acha isso irritante. Ele então começa a procurar pela sala. E finalmente encontra. Lá estava Lee Ruisu. E ela está agindo de maneira estranha. O prota fica surpreso será? pois ela parece bem. E se pergunta se ele deveria perguntar sobre ontem. Seus amigos então chegam e o chamam de delinquente. Por ele chegar atrasado. E perguntam por que ele ignorou a Acontece de vez em mensagem quando. deles. O prota tenta negar. No entanto, seu amigo diz que ficou preocupado por nada, pois a primeira coisa que ele fez ao chegar foi procurar sua namorada. Young fala que não é isso, e que ontem ele estava... Mas antes que ele pudesse terminar, ele troca olhares com a Lee Ruisu, e seu amigo disse que em vez de ir pra casa, ele foi encontrar a namorada. Seus amigos ficam sem entender nada, pois o Young estava escondido. Eles então perguntam o que ele está fazendo, e se ele ficou excitado quando os dois trocaram olhares. Nem ferrando que ele meteu essa. Nada. E começam a zoá-lo. Ele então... Mas nunca, esse aí ficou com medo. O botico dele ficou fechadinho, sai de lá fechadinho. engatinhando, e seu amigo Nem fala passava que isso uma agulha. patético. Após isso, na sala, Young cabisbaixo pensa que não se lembra. Ele ia ser morto, mas não se lembra o que aconteceu depois. E se pergunta como ele chegou em O casa Dog. e o que era aquilo. Se fosse um sonho, faria mais sentido. E olhando para a transferência que ele havia recebido ontem, ele se pergunta real. se ele deveria perguntá-la sobre isso. Mas conclui que é melhor não, pois o braço dele parece normal e não há nada de errado. Depois da aula, ué, não tinha uma estátua aí não? Young estava falando com a Pior que é professora. verdade, tinha. Ela pergunta se não há nada de errado. E nosso menino responde que não, pois ele apenas dormiu demais. A senhora pergunta se ele comeu algo pelo menos. Ele diz que Não. sim. E ela conclui falando que não há nada de errado então. O sinal toca, então Young sai da sala dos professores. E olhando pro celular, ele pensa que nem prestou atenção na aula hoje. Ele então sai da escola. E do lado de fora surge a Lee Ruisu. Ao vê-la, Young toma um susto. Ela pede desculpa e fala que não queria assustá-lo. Ela diz que ouviu dizer que ele foi até a sala da professora. Então ela decidiu esperá-lo. Young fala que o sinal já tocou. E pergunta se persegui-la ao seu hobby. E se ela não pode agir normalmente. Ruisu pede desculpa e fala que não queria incomodá-lo. Então ela coitada toca no também nada, assunto de arrancou o Young. braço. E Young fica assustado e pensa que não tem ninguém ali. E em seguida fala que eles devem conversar em um lugar com mais pessoas. E que isso não é porque ele está com medo, mas é porque ela pode Aham, não atacá-la é. a qualquer momento. Ela começa a falar que não, e que naquela hora ela estava possuída por um fantasma. E Young não acredita, e ela fala que é uma longa história. Então ele nota algo. Ruisu fala que primeiramente ela pede desculpa por machucá-lo, e que ela sente muito mesmo. Young então a interrompe e pergunta por que aquilo está ali. Ela fica sem entender o que ele está falando, e ele diz que aquela estátua é do portão principal, e que não estava ali antes. A estátua então se prepara, e começa a avançar em direção a eles. Eles entram em choque e a Ruisu fala pro Young correr, e uma perseguição incessante começa. O prota então pergunta o que ela fez dessa vez, e ela fala que não fez nada. Young a questiona dizendo que como não, e fala que ela fez o mesmo com ele ontem. Ruisu fala que pode explicar tudo, e murmura dizendo que não foi ela, e sim um fantasma chamado Songaski. Olha a carinha dela, tadinha, mano. Young então fala pra ela calar a boca
logo que correr e pensa Esse que essa mangá estátua é rápida. esse mangá é muito Desse bacana e jeito, ele irá diferente. alcançá-los. Ele então avista o carrinho de bolas de basquete e começa a empurrá-las, e em seguida ele as derruba em direção à estátua. No entanto, as coisas não acontecem como ele esperava, Vai dar pois socão? a estátua de maneira Ararara. esperta salta por cima das bolas, Ok. surpreendendo o nosso menino. E Eu ao jurava que ia mandar um hora, mas ok. usar, mete a pose. Young então fala que eles louco! devem procurar por mais pessoas. E a Ruisu começa a procurar algo em sua jaqueta. Ela tira de lá um saco de feijão e os arremessa em direção à estátua. Ao perceber, a estátua começa a repelir, jogando de volta agora no rosto fez! da Ruisu. Tadinha, mano. Young então a puxa e pergunta o que ela está fazendo, sua idiota. Então ele vê algo. O portão estava aberto. Ele então o atravessa juntamente com a Ruisu e em seguida vai o pular. fecha, finalmente ficando a salvo. Ambos estão Vai exaustos. nada. E a estátua fica parada em frente a eles, os encarando. Young e Ruisu estão ofegantes, torcendo para que ela desista. A estátua então decide recuar, e eles se perguntam se ela finalmente tristinha. desistiu. Nosso menino solta um suspiro de alívio, mas a Ruisu notou algo. Havia uma bandeira se mexendo. Ela então avisa o Young, e a estátua estava correndo em direção a eles com o braço na mão. Lá ele 1000 vezes. E o Prota fala que nem fudendo que ela vai saltar, e pergunta se Tudo ele é fodendo. maluco. Pô, meu amigo, é uma estátua, cara. Ele então começa a procurar por algo, e encontra outro carrinho. A estátua então crava o mastro no chão, e dá um salto olímpico por cima do portão. Brabíssima. E ele irá pousar em cima da Ruisu. Ô, louco, No Glute entanto, Maximo, Young a bacana. chama e manda ela se mexer dali. Enquanto empurra o carrinho, a estátua a perceber começa a soltar lágrimas Olhazinho. e cai em cima do carrinho, que estava lotado de lixo. Ao sentir aquele fedor, eles colocam a mão no rosto. E ao ver que ele está distraído, eles decidem sair dali. No entanto, algo acontece. A estátua partiu pra cima deles porra. e pegou o Young pelo pescoço e o levantou. Enquanto a Ruisu, moça, agora tá na altura desesperada, do grita pelo seu fantasma nome. aí. O monstro estava com a cara séria e Young estava sentindo muita dor. Assustada, Ruisu grita para parar. Enquanto Young estava quase sem ar, Ruisu novamente procura por algo em sua jaqueta e pega uma pulseira budista. Em seguida, ela chama a atenção da estátua Ficou e com arremessa a medo. pulseira em sua direção. E ao acertá-la, uma explosão acontece. A estátua começa a agonizar de dor e Young cai no chão. Ruisu vai ajudá-lo e pergunta se ele está bem. E ele responde que não Rapaz, deixa eu olhar essa imagem aqui de precisa de novo. dor. E Young cai Essa imagem não parece qualquer um. no chão. Ruisu vai E combina ajudá-lo com a e pergunta se temática. ele está bem. E ele responde que não mesmo. Antes que o monstro pudesse se recuperar, eles rapidamente saem de lá. Já em outro local, alguém está tentando usar o isqueiro. Young fala que se ela tinha aquilo, ela deveria ter usado antes. Ele fica encarando e olha a fumaça saindo. E pergunta incenso? se ela está fumando. Ruisu responde que não e fala que Sabia! é um incenso. Nosso menino pergunta o que ela está fazendo. E ela diz que é um simples ritual. Ela então começa a puxar algo de seu short. E em seguida a rasga. E enquanto amarra no pulso do Prota, ela diz que isso irá protegê-lo por enquanto, e que não é pra ele Ok. remover até meia-noite. Ele então olha pro seu pulso e faz uma cara de desgosto. Em seguida fala que ela é Pô, nessa altura eu tenho que confiar. Eu prefiro não desmaiar enforcado por uma estátua do que ficar com isso na mão. Eu vou ficar com isso na mão, tranquilo. esquisita e pergunta se ela sabia disso. Ainda é possível, velho, por isso que é virgem. Olha o que o cara fala pra mina, pô. Ela fica surpresa e diz que sabe que parece. No entanto, ela não fez nada e pergunta se eles podem conversar depois da escola. O Prota fala que nem pensar. Em seguida, Pô, mas eu não julgo pensar isso agora. Eu quase fui assassinado por ela ontem. dá um suspiro e começa a questioná-la. Ele fala que vamos dizer que ela estava possuída por um fantasma ontem e que hoje Ok. é apenas uma coincidência. Mas o fato é de que desde que ele se envolveu com ela, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ela receosa Verdade. fala que não é por causa dela e ele a agradece por salvá-lo, mas diz que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali e propõe Será que eles parem de mesmo? fingir que se conhecem. E em seguida se vira e vai embora, deixando a Ruisu cabisbaixa. Tadinha, velho. Mas dá pra entender o lado do Prota. Mais tarde, Young chega em casa. Compreensível. Ele começa a digitar a senha. E ao fazer isso, ele percebe o pano que Ruisu havia amarrado. E se lembra que ela disse pra não remover até desamarra, meia-noite. por No amor entanto, de ele Deus. começa a desamarrá-lo. E se Tu não viu? Tu não sentiu a pegada do homem que lá ele? Pô, não vale a pena isso não, irmão. pergunta o que ela planeja agora. E em seguida joga no lixo. Ao entrar em casa, Burro ele acende a luz demais. e toma um susto ao ver o cachorro, a ponto de cair no chão. Mas em seguida ele se lembrou e pergunta ao cachorro se ele sempre esteve ali o tempo todo. Eles então se encaram e Young conclui que ele deve estar com fome. Ele então coloca uns petiscos no prato e o cachorro fica lá encarando a comida. Após isso, ele se deita e vai mexer no celular. Cachorro come então mais alguém do que o fala prato. isso de novo, mas Young ignora. Alguém fala novamente, dizendo traga-me comida de verdade. Young fica sem entender. Ele não sabe de onde está vindo esse som. Novamente a pessoa fala, estou com muita fome, então vou comer isso por enquanto. E diz que da próxima vez arrume a mesa corretamente. Nosso menino então se levanta e a voz pergunta o que ele está fazendo. E enquanto Young procura, ele se pergunta de onde essa voz está vindo. A pessoa Muito misteriosa cachorro. então fala, ah, você finalmente pode me ouvir. E nosso menino começa a procurar. O cachorro então começa a falar, aqui, aqui. E o Prota começa a encará-lo sem palavras.
Ainda sem acreditar, ele começa a examinar o cachorro e começa a procurar por algum alto-falante. O doguinho, irritado, pergunta o que ele está fazendo, mas Young fica atônito e se pergunta se o cachorro está realmente falando e pensa que ele talvez esteja ficando louco ou até mesmo está com esquizofrenia. O vira-lata então fala pra ele não negar a realidade e que ele sabe que é loucura aparecer na frente dele assim. A gaveta então começa a chacoalhar e algo cai em sua cabeça. Ele então atira perguntando o que é isso e ao olhar era uma blusa coberta de sangue. Nosso menino então dá um grito e a joga pra longe e em seguida fica atônito. O cachorro então pergunta se ele se lembra o que aconteceu ontem. Então um turbilhão de memórias começa a passar por sua mente. Após isso ele coloca a mão em seu braço. O prota amedrontado pergunta o que é ele e o doguinho pergunta pra Young o que é ele então, porque ele está caminhando e falando e pergunta se essa é a primeira vez que isso acontece. Nosso menino fica sem entender nada e o questiona dizendo como ele pode perguntar isso pra ele. O cachorro então fala pro Young ligar pra alguém além dele. O prota então pergunta como assim alguém e o cachorro diz como aquele que te criou e que ele precisa entender sobre sua família. E Young responde que não tem ninguém e o cachorro fica surpreso e pergunta se ele está dizendo que sua família se foi. O prota então se levanta e pergunta por que ele está falando sobre isso tão de repente. O vira-lata continua perguntando se tem outros membros, mas ele só responde que não sabe. O cachorro então chama de vira-lata e pensa que ele sobreviveu graças ao poder dele e que não parece que ele está no lugar errado e se pergunta o que aconteceu enquanto ele estava fora. O cachorro então pergunta se ele não irá agradecê-lo por tê-lo salvo ontem e o Young responde: me salvar? Você? Você é um monstro então. O cachorro então ri e pergunta: monstro? Como pode me dizer isso? Pois eu sou seu ancestral. Então Young pergunta: meu ancestral? Um cachorro é meu ancestral? Então na verdade eu sou um cachorro? O dog então responde: seu imbecil, eu não sou um cachorro. Mas o Young responde pra ele: já se olhou no espelho? E o ancestral começa a explicar: não é esse cachorro que está falando, mas você pode ouvir a minha voz. E Young então o questiona perguntando por que sua boca está se mexendo. E o cachorro responde que é porque ele está nesse corpo agora. E Young responde: então você é um cachorro. O doguinho tenta se explicar. Faz sentido! O prota tá certo neste momento. Young fala que se ele não é um cachorro, ele é um fantasma ancestral, deixando o cachorro furioso. Nosso menino então pergunta: o que você quer de mim? Ritual ancestral? Estátua de Buda? Eu não tenho dinheiro pra isso. Se precisa de ajuda, procure outro descendente. O cachorro então fica sem reação e começa a andar pra um lado e pro outro pela cama. E o prota fica o encarando. E em seguida ele diz: aliás, ali é o banheiro. Mas o cachorro para e pergunta se a família dele não serve mais. Nosso menino então pergunta: que família? Ainda está falando sobre isso? Não tem nenhum. Após ouvir aquilo, o cachorro diz: então está decidido. E se virando pra ele fala: a partir de agora você vai me ajudar. Young pergunta se ele vai ficar aqui. E o cachorro responde: pra onde mais eu iria? Young fica irritado e começa a empurrá-lo, falando: ancestral ou não, cai fora. O cachorro no chão diz: mesmo depois de eu ter salvado a sua vida, seu bastardo. O Young fala que ele aprecia isso, mas pede por favor para que ele saia, pois eu sou apenas um estudante que não tem dinheiro, enquanto pesquisa sintomas de esquizofrenia, e conclui dizendo que ele não pode cuidar de um ancestral. O cachorro fica irritado. No entanto, ele percebe algo na janela. Então ele dá um pulo assustando Young. Young então pergunta: o que você está fazendo, seu come lixo? Por que você está latindo agora? O ancestral então fala: tem algo lá fora, deixando Young confuso. O cachorro então continua perguntando: o que você trouxe aqui? O prota então pergunta o que ele quer dizer. E o ancestral pula na cabeça dele e diz: vamos lá. Young confuso pergunta pra onde? E o cachorro diz: lá fora. Irritado, nosso menino pergunta o porquê. E ele responde que está aqui na frente. Não se mova. Sem acreditar, Young manda ele parar com isso. E o tirando da sua cabeça ele fala: eu tô explicando, não faz isso, Prota, vou fazer isso. Não faz isso, Prota, vou fazer isso. Meu Deus, por quê? No entanto, ele escuta algo que o deixa atônito. Ele fica paralisado. Parece que o cachorro não estava mentindo. Vendo aquilo, o ancestral começa a puxá-lo, dizendo para que ele se levante. Do lado de fora, eles começam a sair. O cachorro virando seu rosto fala: por aqui. Young finalmente viu. Era a estátua novamente. Young então pergunta por que aquilo está aqui, coisa e faz uma pulseira de novo. Surpreso por ele saber o que é aquilo. Nosso menino começa a explicar que é a estátua da escola dele e que de repente ela se transformou em um monstro. O cachorro rebate dizendo que aquilo não é um monstro e sim um espírito. O prota então o questiona dizendo: espíritos? Espíritos se parecem assim? O cachorro então chama de idiota e começa a explicar que espíritos são entidades que surgem quando uma alma habita um objeto inanimado e suas formas variam. Existem incontáveis espíritos nessa terra e diz pra pensar neles como parte da natureza. A estátua então coloca a mão na janela e finalmente se mostra. Ao ver o olhar da estátua, ele questiona se realmente faz parte da natureza. E o cachorro então questiona por que aquilo está tão zangado, pois espíritos são naturalmente gentis e é
difícil irritá-los. Yong se lembra que ele havia colocado um carrinho de lixo pra estátua cair e fala que ela o atacou primeiro. A estátua então dá um socão na janela, quebrando. Deus. Cacos de vidro voam em direção ao Prota. E após isso, a estátua estava no chão. Yong fica atônito ao ver toda aquela destruição. O cachorro então interrompe perguntando o que ele está fazendo e manda sair dali rápido. A estátua se recuperando lança um olhar assustador em direção a ele, destruído. deixando em alerta. O ancestral então entra na frente e o manda ir logo. Nosso menino, preocupado, pergunta o que ele vai fazer. No entanto, o cachorro ignora e o manda ir Defender. logo. Yong rapidamente começa a correr e dá uma última olhada para o cachorro. E se lembra que ele havia dito que ele era o seu ancestral. O cachorro então começa a encarar a estátua. Então ele começa a falar: "Ei, bastardo, tá me tirando? Você sabe quem eu sou?" O cachorro estava emitindo uma aura assustadora. Então ele abre a sua boca. No entanto, na realidade, era só um cachorro fofinho latino. A estátua então dá um tapa nele, jogando pra longe. Que isso aí, pô, não bate em cachorro não, tá doido? Ele então bate na parede e cai no chão igual bosta. E em seguida também começa a correr da estátua. Cadê? Yong então pergunta o que aconteceu e por que ele estava fugindo também. O cachorro então pergunta: "Você ainda está aqui?" E nosso menino fala que nem se passou 10 segundos que ele o mandou correr. E pergunta se ontem ele realmente o salvou. E o ancestral meio que sem jeito fala que sim. O Prota então pergunta o que ele pode fazer. E ele só o manda calar a boca e o chama de pirralho. Yong então chama de vira-lata imprestável. E o ancestral irritado pergunta se ele está o zoando agora. Nesse meio tempo, a estátua pega o Yong e o ergue. O Prota pensa que ele foi pego de novo. Sua jaqueta então começa a sair. E ele cai com a cara no chão. A estátua olha pra jaqueta e em seguida começa a vesti-la. O ancestral manda levantar rápido. Ao vestir a jaqueta, a estátua solta um sorriso presunçoso. Nisso, o Yong já sabe que vai dar merda. Então a estátua entra em posição de corrida. E desesperado, o Prota e o cachorro começam a correr. A estátua então avança em direção a eles. Mas um som estranho começa a ser ouvido, repelindo a estátua. Uma garota havia o colocado na caixa de som, deixando o Prota e o cachorro surpresos. Aparentemente era a Ruisu. Tá usando a respiração da JBL, não tem jeito. E Yong fica surpreso ao ver a Ruisu ali. Daí uma racheira aí que ia ficar orgulhoso. Vem pro nome? Ela havia colocado 8 horas de monges conversando. E esse som estava fazendo a estátua pegar fogo. Yong então pergunta o que está acontecendo. Então ele percebe algo. Ele se lamenta pois sua jaqueta estava pegando fogo. O cara preocupado com a jaqueta, pô. Pede um dinheirinho pra ela e ela paga. Su estava nervosa e o Yong estava perplexo. Então o ancestral pergunta se foi ela que fez isso. No entanto, algo acontece. A estátua começa a se apoiar e pouco a pouco começa a se recuperar. O espírito estava com um olhar furioso, deixando a Ruisu amedrontada. Ela tremendo começa a recuar. É JBL do Paraguai. Aí deu ruim. Entanto, a estátua parte pra cima dela, mas alguém começa a se movimentar. Foi isso. O Yong entra na frente dela e leva um soco, com um impacto ambos caem no chão. E o Yong começa a sentir muita dor na costela. Ruisu então fica preocupada com algo. O espírito estava indo pisar na JBL. Ele então dá um pisão que abre uma cratera no chão. A estátua estava furiosa. Quebrou. Ela então começa a pegar os destroços no chão. Ela então se prepara para arremessar, surpreendendo a Ruisu e o Yong. Ele então as arremessa em direção a eles. E as pedras começam a acertar. Daquela parada budista que ela atirou pra cara dele. Uma delas acerta as costas da Ruisu e a outra os braços do Yong. E um monte de destroços começam a acertá-los. Após isso, uma explosão acontece. E após toda a fumaça passar, os dois estavam no chão. Yong, completamente esmirilhado, começa a chamar pela Ruisu, que não o responde. Então ele começa a se lamentar por aquilo ter acontecido. A estátua Se não valorizar ela depois disso, Prota, tu é um desgraçado. Só avisando. Em direção a eles, surpreendendo o nosso menino. No entanto, ele escuta algo. Então ele olha pra trás e pergunta o que a Ruisu está fazendo. Ela então sem forças fala que ele tem que fugir e rápido. O Prota tenta questionar ela. No entanto, ele se surpreende com algo. O espírito estava carregando um carro e estava logo à frente da Ruisu e estava em completo desespero tentando acender o incenso. O Yong, sem pensar muito, instintivamente se move e se lembra que seu ancestral havia dito para eles saírem. E enquanto corria pra Ruisu, ele pensa: por favor, me ajude. Enquanto gritava o nome de seu ancestral, ele então coloca seu corpo à frente da Ruisu e conclui que não tem jeito. Pensei que ia agarrar e o vara. No entanto, ele foi parar em um local estranho. Ele não entende o que está acontecendo e começa a olhar para os arredores completamente confuso. Ele então se pergunta se ele morreu. E que lugar é esse? Cadê todo mundo? O Prota começa a chamar pela Ruisu e em seguida pelo ancestral. Aparece então uma figura misteriosa, dizendo que ele parece meio desesperado. Yong então fica surpreso e se vira falando o nome do ancestral. No entanto, ele fica surpreso, pois à frente dele estava um homem. Nosso menino começa a olhar pra ele
ele completamente sem reação. E em seguida pergunta quem é você. O homem misterioso fala quem sou eu? E pergunta se ele não reconhece a sua voz. Descendente. O Prota então imagina com a cara de cachorro. E meio hesitante fala, ancestral? Ele então fala, sim, sou eu, seu ancestral. Em seguida aparece atrás do Prota e segura seu braço. E fala que no início haviam 12 deuses. E que ele é um desses deuses. O deus dragão que governa os dragões. A mão do nosso menino começa a brilhar. E o ancestral conclui dizendo que ele é o Jin. Algo então começa a sair da mão de Yong. E o ancestral diz que ele irá emprestar o seu poder. Voltando à realidade, Ruisu estava muito surpreso. E Yong estava com um olhar determinado. Então ele ataca a estátua. Ele cortou o carro no meio. Essa é da Tramontina, não tem jeito. As duas partes do carro então se separam, surpreendendo a estátua. Com o impacto, Yong cai no chão. E preocupada, Ruisu chama por ele. Ele então se pergunta o que aconteceu. E que o carro havia se partido ao meio. Alguém então pergunta o que ele está fazendo. Era o seu ancestral dizendo, levante antes que ele te pegue. Yong então tenta se levantar enquanto carrega a espada. Mas fala que esse trem aqui é meio pesado. Yong então se assusta com algo. A estátua estava vindo em sua direção. Dá um tronco nele. O Prota então é arremessado e bate na parede. E fica lá completamente sem reação. O cachorro então passa por ele. E pula no rosto da estátua. Em seguida ele fala, agora, rápido. O Yong então começa a fugir. E o ancestral pergunta por que ele está fugindo e o chama de covarde de merda. E o Prota responde, se vira aí. O espírito então puxa o cachorro da sua cara e começa a perseguir o Yong. Ao notá-lo, ele se surpreende. O ancestral grita pra ele usar a espada. Ele então se vira determinado e segura firme o cabo da espada. Ele então dá um corte na horizontal, mas não acerta na estátua. Ele estava com os olhos fechados. Ruisu chama por ele, dizendo pra ele aguentar firme. Ele estava só balançando a espada sem saber. Pelo menos não vai acertar. Quer dizer, pelo menos o manequim não vai chegar nele. O que estava fazendo. Não é manequim, é a estátua, né? Então escapa da sua mão. Nisso ele já sabe que fez merda. Ela então voa pra longe e começa a girar e cai em um local aleatório. Como é que o cara tirou uma espada de 20 quilos assim do nada? É assim, fácil assim. Então começa a fugir enquanto a estátua persegue. Uma perseguição incessante começa. A estátua então percebe algo. Aquela sensação de estar correndo enquanto as folhas caem o lembra de algo. Ele então começa a se lembrar do motivo que ele foi feito. Podemos ver um corredor na parede enquanto ele estava sendo fabricado. Aparentemente era uma homenagem ao melhor atleta. E ele era o orgulho da Coreia. Ele se lembra de todas as pessoas que tiraram foto com ele. E até mesmo de um senhor, que era a pessoa que foi homenageada pela estátua. Ele então começa a se lamentar. E se lembra que ele havia sido movido. E foi parar em uma escola. Ele então havia se lembrado de tudo aquilo. E à frente dele estava o Yong correndo. O Prota então cai no chão. E percebe que deu merda. Então ele coloca suas mãos sobre sua cabeça. No entanto, ele havia passado direto, deixando Yong completamente surpreso. A estátua pensava que ele estava em uma corrida. E ele estava completamente emocionado. Passando pela barreira do estacionamento, como se fosse uma linha de chegada. Ele então começa a se lembrar de como é o sentimento. Como é ganhar uma medalha. Como é ter pessoas falando que é fã dele. Das sessões de autógrafo. E até mesmo de tirar foto com as crianças. Tudo aquilo deixou em completo êxtase. Enquanto Yong e a Ruisu olham pra ele sem entender o que está acontecendo. E após isso, ele simplesmente some. O ancestral olha para aquilo e fala, parece que alcançou o seu sonho. E agora está descansando. Yong pergunta, como assim? Então ele começa a explicar. Eu já falei que espíritos não são perigosos, desde que você siga as regras deles. O Prota então curioso pergunta quais regras. E o cachorro diz que depende do propósito que ele foi criado. Por isso que perguntei por que ele estava com raiva. É bem provável que seja por algo que você fez de errado. Yong e a Ruisu fazem olhares culpados. E em seguida nosso menino pergunta, tá me zoando, seu pulguento? A cena corta e nosso menino está sentindo dor. Ele diz que acha que sua costela está quebrada. O ancestral fala pra ele não se preocupar. E em seguida muda de assunto. E pergunta se a Ruisu está bem. Ela fica um pouco receosa. E se curva agradecendo. A cena corta e tudo que foi quebrado está sendo regenerado. A cratera no chão, o carro que foi partido no meio, a porta do condomínio e até mesmo as folhas das árvores. Já estava de noite e todo o estrago feito já havia sido consertado por criaturinhas misteriosas. A cena corta e Yong está completamente confuso. Ela então levanta sua cabeça e pergunta, você é o ancestral do Yong, certo? O ancestral fica surpreso por ela poder vê-lo e pergunta se ela é uma xamã. Ela responde que não é e que é filha de uma. O cachorro então fica surpreso e ela continua dizendo que na última vez ele a salvou, mas ela desmaiou na hora. Ela então imagina uma cena que na verdade nunca aconteceu. E courada ela diz, eu não pude agradecê-lo corretamente, então muito obrigada. O Prota então pergunta se ela pode ouvir esse vira-lata e ela responde que sim, deixando Yong aliviado por ele não ter esquizofrenia. O cachorro então pergunta, como você sabe que eu sou se fosse um dele, não é dele não ter morrido, é dele não tem uma doença mental. Cara, esse Prota aí é meio diferenciado. Fala, isso é que vocês se parecem. Nosso menino percebe que ela tá estranha e pergunta o que houve. Ela então fala, ver o espírito? Você não vê? E ele pergunta o quê? E ela corada
nada diz a aparência do seu ancestral. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Se ela acha o ancestral bonito e ela disse que parece com o Young, então ela acha o Young bonito? Claro. O ancestral então diz: sobre isso, minha beleza é incomparável. E as mulheres ficam tímidas perto de mim. O Proto então ri sarcasticamente. E em seguida pega um espelho e coloca na frente dele. E diz: realmente muito lindo. A Ruisu parece estar planejando algo. E fala pro Young olhar aquilo. Ela então coloca um efeito de coelhinho no Young. Mas misteriosamente um efeito fica bugado, deixando Young assustado. E em seguida ele pergunta o que diabos é isso. Ele então diz: então todos os filtros que bugavam no mundo real era isso? só pode estar bugado. Ela então começa a colocar outros efeitos, pedindo pro ancestral ficar do lado do Young. Ele então começa a passar a mão pra ver se tem algo. Então anoitece e Young percebe que está tarde. E pergunta a Ruisu se ela não vai embora. Ela fica um pouco surpresa com a pergunta. E em seguida fica cabisbaixa. Ela receosa fala que não pode. Nosso menino, que estava completamente cansado, pergunta por quê. Ela então responde que atualmente a sua mãe está possuída por um demônio poderoso o suficiente para invocar um Songaxi. Songaxi é um espírito vingativo da cultura coreana, que normalmente pode arrastar de forma trágica ou injusta. Ela então diz que se ela voltar pra casa agora, a mãe dela irá possuí-la de novo, e em seguida irá atrás dele, como o Songaxi fez. Young em choque pergunta: por que de mim? E ela diz que é por causa do corpo dele. Ele a questiona perguntando o que tem no corpo dele. Ruisu então diz que o corpo dele é um recipiente valioso, deixando Young surpreso. Ela então se levanta e pega uma tigela. As peças estão se encaixando. Ruisu, então, com a tigela cheia de água, fala: sacando a parada. Se isso é uma pessoa normal, ela então joga água fora. E com a tigela totalmente vazia, ela fala: isso seria você. E em seguida ela explica: haverão muitos demônios que tentarão entrar nesse recipiente vazio no futuro. E fala que não sabe como dizer pra ele, mas não tem outra forma. O que temos de treinar! Arco de treinamento, começa! Os demônios querem é ele. Nosso menino fica perplexo. E o ancestral pergunta: você não sabia disso? Tudo isso está acontecendo por sua causa. Ele então começa a se lembrar das vezes que ele culpou a Ruisu, perguntando o que ela havia feito daquela vez, ou que tudo isso começou a acontecer depois que se envolveu com ela. Ele então começa a se sentir muito culpado. E o ancestral continua dizendo que nada aconteceria antes do seu aniversário. Mas Ruisu escuta aquilo completamente calada. E em seguida começa a andar em direção ao cachorro. Ela então se ajoelha e diz: ancestral, por favor, me ajude. O ancestral então responde: sua mãe era uma xamã, você disse. E pergunta: então ela serviu e adorou os demônios como deuses? Deixando a Ruisu surpresa. E ela responde que sua mãe não sabia disso. Então ela começa a falar: minha mãe não era uma cartomante famosa. No entanto, ela era uma pessoa que orava muito todos os dias. Então um dia, ela voltou dizendo que recebeu um espírito sagrado. E depois disso, nosso santuário, que não tinha visitantes, ficou reconhecido pela leitura de sorte tão precisa que ficou lotado com um ano de antecedência. No entanto, aos meus olhos, aquilo não era um deus. Então ela começou a questionar a sua mãe: mãe, o espírito para qual você ora é mesmo um deus? Ela então toma um tapa da sua mãe. E ela pergunta: está duvidando de um deus? Então a Ruisu complementa dizendo: aquilo era um demônio. Ela então conclui dizendo que desde então ela está tentando se livrar daquele demônio ligado à sua mãe, mas ela falhou. E no fim o demônio invocou o Songaxi. O ancestral diz que é um espírito de um xamã, e que por isso que os métodos comuns não funcionam. E finaliza dizendo que ele irá ajudá-la, pois ela foi corajosa tentando proteger o Young, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele então se vira pro Prota e fala: vamos ajudá-la, certo, Young? E nosso menino espantado fala: hã? Vamos? Por favor, Prota, ganha um pouco de coragem, pelo amor de Deus. Rapidamente. Ela sacrificou tua vida ela sacrificou a sua vida várias vezes pra te proteger. Tem que ser um pouco altruísta, pelo menos. Se curva e fica muito agradecida. Então eles falam que já está tarde e vão dormir. Young chama pela Ruisu e pergunta o que ela está fazendo. E ela responde indo dormir. Tadinha, mano, deitada no chão, dormindo no papel higiênico. Aí é triste, hein? Young então... é a primeira rica que eu vejo que... é por isso que ela ficou rica. Porque a mãe dela não tá gastando nada, já que ela virou um espírito. E ela tem o dinheiro de várias sessões de previsões do futuro. Pergunta: você vai dormir aqui? E ela diz que não pode ir pra casa. O Prota então pergunta se ela não tem amigas, e ela fala que não tem nenhum amigo. O Prota pergunta se aquela garota que tinha um negócio na cabeça não era sua amiga. Ruisu responde que ela é amiga da Songaxi, e não dela. Young então fala pra ela fingir ser amigável, e ela diz que não consegue ser assim, pois ela é introvertida. Ela então diz: Young, eu... Antes que ela pudesse terminar, Young fala não. Ela então diz: me ouça até o final. Ele então diz o que é, e ela animada pergunta: posso dormir na sua casa? E ele rapidamente fala que não. Ruisu tenta convencê-lo de... ela literalmente salvou tua vida. Várias vezes ela tentou fazer isso, e tu sempre impede ela de fazer isso. Dizendo que jura que ela só vai dormir. E o nosso menino fica envergonhado e pergunta: o quê? Como assim? Tá pensando coisa errada ao safado, rapaz. O Prota então diz: então durma, apenas isso. O que tem de mais nisso, né? O ancestral...
Por favor, Prota, pelo menos deixa ela dormir na cama e tu dormes aí no chão, pô. Enquanto se espreguiça fala, isso se chama coabitar, e diz que pode deixar eles a só se quiser. Young então grita dizendo, o que você tá falando, seu sarnento? Ruisu interrompe falando, Yongjin, sinto muito, mas pode me emprestar uma roupa? Ela diz que pode ser uma roupa velha, que tá tudo bem. O Prota fica completamente chocado. Já era noite e a Ruisu estava deitada. Ela estava com expressão de angústia. E em seu sonho, sua mãe estava fazendo cortes em seu dedo. Ketchup começa a escorrer pelo chão. E a Ruisu diz, mãe, eu estava errada, desculpa. E a mãe pouco a pouco saía do quarto. Enquanto a Ruisu desesperadamente chamava por ela. A porta então se fecha. Ruisu então gritava, mãe, sinto muito, me deixe sair daqui, enquanto batia na porta. Ela então fica completamente exausta e ofegante. E diz que está com medo. E quando ela estava em completo desespero, ela nota algo. À sua frente estava o Songaxi dizendo, olá, Ruisu. E ele perguntava, posso entrar, certo? O ancestral então percebe algo. A Ruisu estava em prantos enquanto dormia. Sua expressão pouco a pouco começou a se normalizar, assim que o cachorro se deitou ao lado dela. A cena então corta para um local estranho, onde tinha pinturas estranhas na parede. E lá tinha uma mulher, que estava completamente furiosa, e com uma expressão sombria em seu rosto. Ela então dá um soco na mesa, e diz, Li Ruisu, sua desgraçada, onde você está? Quando voltar eu vou te trancar em uma gaiola. Aparentemente a mãe da Li Ruisu, e estava cercada de criaturas estranhas. Então amanhece, nosso menino estava dormindo. Ele então pouco a pouco abre seus olhos, e em seguida olha as horas. Então ele se levanta para ir ao banheiro. Então ele abre a porta e está bocejando. E quando ele percebe a Li Ruisu... Ah, pelo menos isso, ok. Tá só lavando os dentes, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Estava lá. Ela rapidamente fecha a porta. E em seguida fala, bom dia, Young. O ancestral chega e fala, o dia começou bem, não acha? Depois disso, Young estava se preparando para tirar o lixo pra fora. E o Ruisu pergunta onde ele está indo. Ele responde que não tem comida na geladeira. E o cachorro estava reclamando do café. E finaliza dizendo que ela é a visita. Ela animada então diz, se você está indo fazer compras, eu posso ir com você. Ele apaticamente responde, você que sabe. Então Prota coloca o lixo pra fora. E Ruisu diz, Young, você é realmente adulto. Ele então diz, na verdade, e em seguida fica cabisbaixo. Ele então olha de canto de olho pra ela. E Ruisu estava reluzente dizendo que o tempo está bom. Ele se lembra que ele havia dito pra ela que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali. E o quanto ela se sentiu culpada. Por favor, Prota. Eles estavam andando um do lado do outro. Quem não chipa esses dois aí não tem coração. Exato, eu acabei de chipar o cara pra ver. Pô, eu e o Desatacando estamos juntos. Estamos dois mentes brilhantes. Brilhantes não sei, mas eu pelo menos não sou. Mas pensam igual. Então Young para e diz, ei, Li Ruisu. Ela pergunta o quê? Ele meio receoso fala, sabe? Ela fica lá sem entender o que ele tá falando. Desculpa, ele então se sentindo culpado, se abaixa e coloca a mão em sua cabeça. E após isso ele fala, eu sinto muito. E ela em dúvida pergunta pelo quê? E ele responde por dizer, sabe, tudo aquilo. Tipo, nada disso teria acontecido sem você aqui. Foi tudo por minha causa, eu sinto muito. Ela fica completamente sem reação. Ele então continua dizendo que ela o ajudou. E totalmente tímido ele fala muito obrigado. E que mesmo aquilo não sendo da conta dela, Ruisu então se aproxima dele e diz, Young, você é mesmo um adulto. Ao ver que ela se aproximou, ele fica surpreso. Ela então pergunta se isso o incomodava, e com um sorriso diz que está tudo bem, e que mesmo não sendo a intenção dele, ela fez parecer mais difícil. E além disso, ele irá ajudá-la, mesmo que isso não seja problema dele. Então ela diz que eles estão kits. Young responde dizendo que irá dar o seu melhor, enquanto pensa que foi o ancestral dele que a ajudou e não ele. Eles então chegam no supermercado, e Young diz, por que você está comprando isso? Ela fala que é pra ele comer quando faltar açúcar no sangue. Ele então pergunta, morrer de diabetes? Ruisu então pergunta se ele precisa de algo mais. E o Prota se pergunta se tem uma guerra vindo. E em seguida diz que não pode comprar tudo isso, pois ele não tem muito dinheiro. Ruisu então responde, e daí? E que ela irá pagar tudo e que não é pra ele se preocupar. Ele pode pegar o que precisar. Young fica em dúvida e pergunta, por que você vai comprar isso? Ela só responde, porque eu sou rica. Se liga no Black Card da mãe. É uma dessas aí que eu quero. Young responde que mesmo... Nem precisa ser assim, não. Se você tiver paixão, já tá bom. Isso é muita coisa. Ela então fala, eu posso pagar pelo exorcismo. A cena corta, eles estão saindo do supermercado. Young pensa que essa é a primeira vez que ele compra tanta comida. Ruisu então pergunta se o Young sabe cozinhar. Ele fala que não, que pode ficar ruim. Ela então responde que nem ela faria algo ruim com esse tanto de coisa. Young então percebe algo. O amigo dele estava lá. O amigo então olha pro lado e finalmente percebe. Ele então fala, é a namorada do Ku Yongjin. Ela então o cumprimenta. A cena então corta e Young estava ofegante. Ele se pergunta por que o Lin está aqui. Ele então percebe que a Li Ruisu não estava lá e pensa que ela virá sozinha. Ele então recebe uma notificação no celular. Seu amigo estava dizendo que ele conversou com a namorada do Young e eles começam a zoar o Prota. Young fica irritado, mas em seguida começa a ir pra casa. No entanto, atrás dele surge uma...
Complicado. E em seguida uma silhueta misteriosa. Então uma mão vai em direção a ele. E uma bola o acerta. Ele então olha pra trás Que e foi fala, isso? seu maldito. Era um garotinho. Yong pergunta se ele jogou isso. O garoto fala, Artista? tome cuidado. Yong fica sem entender nada. E fala, não sou eu quem precisa ter cuidado. O garoto então se desculpa. Autoprotegeu. O pirralhinho aparece dizendo que isso foi perigoso. E a outra pirralha fala pra ele não ficar bravo. As crianças estavam preocupadas com ele. Em seguida elas saem. E falam, tenha cuidado na próxima, irmãozão. Yong meio Elas protegeram ele. Interessante. confuso, meio irritado, fala assim, vou ter cuidado na próxima. Ele então pensa, crianças malditas. Antes de sair, o garotinho e Yong se encaram. Rapaz, esses aí se parecem, hein, mano. Tem o mesmo olho morto. pouco. O garotinho se vira assim, Pra quem não sabe, esta coisita aqui é de artista, geralmente são coisas para guardar desenhos, essas paradas. Muito utilizado. Eu estudei numa escola onde tinha várias classes separadas. Havia para técnico de vídeo, havia desenhista, havia pessoas que trabalhavam com 3D e os desenhistas sempre estavam com isso na minha escola. sem falar nada. Eu era E técnico então vídeo. pensa, que diabos foi isso? De volta pra Ruisu, ela se pergunta se o nosso menino já foi. Ela então olha o celular e atrás dela surge uma pessoa misteriosa. Vixe. Rapaz, esses pés aí tão feios, hein, mano. E tudo que restou no chão são as balinhas de Não. limão. De volta pra casa, o ancestral estava tirando uma soneca. Ele então acorda e fala, você está de volta? E em seguida percebe algo. E pergunta, você está sozinho? Yong então responde que ela irá chegar logo. 15 minutos então se passaram. Yong mesmo. estava tentando ligar pra Li Ruisu, mas ela não atende o celular. Ele então pergunta o que houve. Em seguida ele sai de casa e rapidamente olha pro lado. A Ruisu estava lá. Ele então corre em direção a ela chamando. E ela fala, Yong, onde você esteve? E ele responde, ah, desculpe. Tá amaldiçoada eu achei que já? seria chato encontrar o Lin. Ela fala, Lin? Quem é? Ele então diz, aquele meu amigo de óculos. E ela responde, ah, o garoto mal? Yong nega e fala que ele não é mal, mas ele iria provocá-lo. Yong então percebe algo. A Ruisu estava estranha. Ele então começa a encará-la. E recuando ele diz, ei, quem é você? O rosto dela começa a se quebrar. E um velho sai dela. Ele então diz, o avô Manguitai. Nosso menino fica perplexo com aquela cena. O ancestral estava correndo chamando pelo Yong. Mas quando Acabou ele chegou já? não havia nada lá. Continuando o manhua, só bora. De manhã não deu pra gravar, mas tamo aqui. Totalmente imóvel, o ancestral se pergunta como perdeu ele. E em seguida começa a farejar. Então alguém diz, esse corpo cai bem em você. O cachorro fica surpreso. Eu conheço E uma o cão. criança se aproxima, perguntando como é Interessante. viver como Ah, as cachorro. crianças. Após isso eles começam a se encarar. E a criança diz, faz muito tempo, vossa excelência. E em seguida chama o ancestral de Jin. Ao escutar seu verdadeiro nome, o cachorro olha sem entender nada. E após isso ele pergunta, você, esse corpo, o que aconteceu? O ancestral então começa a pensar. E a criança interrompe seus pensamentos e pergunta como ele quebrou o selo. E ele responde que não sabe. E fala, me pergunto se talvez um da nossa espécie se rebelou contra nós e o quebrou. Ou talvez um deus celestial. A criança então Pronto. tira algo da bolsa e desfere um ataque contra o ancestral. Uma ventania Coitado, então só um começa a ir em cachorrinho. direção a ele. Algo então surge e rapidamente cerca o ancestral, o deixando em xeque. A criança então Oh, fala, mas tá eu no- posso na quebrar forma você original. e te selar novamente, especialmente agora. O ancestral olha pra aquilo sem reação e o garoto diz que O que ele será que sozinho ele é o fez pra ser suficiente selado? para amassá-lo. Jin então diz, deixe-me te perguntar uma coisa. Você mexeu no meu corpo? O garoto para por uns instantes e em seguida sorri. Ele então bate seu leque e tudo aquilo começa a se dissipar. E ao guardar a sua arma ele o questiona, por que você não pergunta ao Deus Celestial? Pois pensar assim também é Deus novidade Celestial? para mim. Em seguida o garoto começa a sair e o ancestral pergunta, Pô, o world building tá muito maneiro, que legal. por que me selou? Você tem medo de mim? O garoto encara por uns instantes e diz que ele é um idiota e some. O cachorro então se pergunta, idiota? Por que idiota? E fala, foi embora depois de falar o que queria. Então ele se lembra de algo e fala que não é Carinha momento dele. pra isso. Ele então começa a farejar. No entanto, Realmente. uma das crianças aparece na frente dele, o assustando. Ela pergunta se ele está procurando o irmãozão, aquele garoto com roupa preta e cabelo bagunçado. Eles então dizem, nós podemos encontrar o irmãozão. A cena corta Como? pra um local estranho. Alguém estava afiando uma faca. Ah, O Yong desgraçada estava lá também. completamente Quer dizer, ela não é desgraçada, ela foi influenciada pelo demônio. consciente, mas pouco a pouco começa a recobrar sua consciência e se depara com essa situação. Ele então se pergunta o que houve e onde ele está. Ele então nota o velhote e o velhote o encara, o deixando completamente amedrontado. Yong então se lembra do que havia acontecido, o deixando melhor. apavorado. Ele então tenta se debater para se soltar, um mas não tronco? consegue. Então alguém o chama, o deixando surpreso. Era Li Ruisu que estava chorando. Coitada, Ele das preocupado duas. a chama Os e dois. fala, não pode ser, você também? Após isso, algo começa a cair neles. E o Manguitai fala, salgue-os, corte-os que nem peixe. Escutando aquilo, o Prota entra em choque. E ali Ruisu murmura, ele vai nos cortar que nem peixe. Faz Eu já ouvi F. essa música 4 vezes. Yong, surpreso, pergunta, cortar que nem peixe? Então ele nota sua situação. Ele havia sido embalado e temperado com sal. No entanto, ele nota algo ainda pior. Meu Ele tava Deus. peladão. Então rapidamente ele abaixa e diz, minhas roupas. Ei, você pode ver isso? E a Ruisu diz, eu não vi, eu não vou olhar. Você também
também não. O velho então para de amolar a faca e Coitados. pouco a pouco se levanta. Yong estava em completo silêncio e a Ruisu também. Era um silêncio ensurdecedor. O prota então se pergunta se ele foi embora e se vira pra olhar. No entanto, Manguitai estava encarando, o deixando atônito. O velho então fala: você acordou, criança travessa? Yong então pergunta por que somos crianças travessas. A Como é Ruisu que... diz: isso Caralho! mesmo, somos boas crianças. E você disse que daria bolinhos de arroz para as boas crianças. Dá a droga dos bolinhos de arroz pra gente. Yong então diz: ei, não Vocês são os bolinhos de arroz. pergunta como eles irão provar que são boas crianças. Yong então retruca: como você irá provar que somos crianças más? Caralho, não dá pra tancar esses dois não, mano. O velhote ignorando fala: se você é obediente ou desobediente, tente provar isso. O prota então responde falando que eles não têm paz para começar. Pô, isso aí é triste, hein? O velhote então Coitados. se surpreende. Diz: o que? Que absurdo. Como você se atreve a negar seus pais? Muito bem, irei transformar vocês em Negar? Nós não temos, é diferente. Eles nos negaram, é diferente. peixes salgados. Ruisu interrompe o velhote e fala: Yong realmente não tem paz. Por mais que seja triste, isso é verdade. Mas o Manguitai fala: você também será transformado em peixe salgado. É, parece que peixe salgado é a única opção, hein? E fala que negar seus pais não é Coitados. diferente de matá-los. E isso é um crime hediondo. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Yong interrompe e fala: eles foram de arrasta. Ao escutar aquilo, o velhote fica paralisado sem reação e decide mudar seu alvo. Apontando pra Ruisu, ele fala: você é muito desobediente então, pois sua mãe orava para mim todas as noites e ela me pediu pra levar você porque você é uma criança muito travessa. Ruisu, surpresa, fala: isso é por causa da minha mãe? E em seguida eles ficam em silêncio. O velhote então começa a escutar um barulho e decide ver o que é e falam pra eles esperarem aqui e ficarem em silêncio. Manguitai então sai da sala e fecha a porta. Eles então dão a última conferida e começam a se levantar. A Ruisu começa a olhar ao redor e diz: isso é um Só o sal santuário. caindo. Yong não entende porque ela falou isso. Pô, mano, isso é horrível. O teu corpo vai ficar tudo salgado. Se bem que o mar também é salgado, mas é água, não tem contacto direto. Mas, porra, caralho. Isso. E diz: estamos realmente encrencados. A Ruisu pergunta o porquê e diz que eles estavam Deve planejando vir doer. aqui de qualquer forma. No pá. Não. Aí não. Ele então pergunta Não. o que podemos fazer aqui sozinhos. E ela fala que ele pode usar a espada dele. E Yong responde: eu deixei minha espada para trás. E o ancestral também. Ela então coloca sua mão pra fora e pergunta: não aparece quando você faz isso com a mão? Como da última vez? E Yong pergunta se ela acha que isso é um Manhwa. E ela desanimada fala que foi mal. E o prota diz: vamos sair daqui primeiro. Se sairmos por aquela porta, encontraremos aquele avô. Ruisu então o chama e aponta pra outra porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível eles saem de lá. Esquece, não vai dar certo. Ao ver toda a decoração daquele quarto, ele então pergunta o que é isso Louco, tudo. bonito. A Ruisu chama novamente e pergunta se ele quer usar isso pelo menos, pois é difícil andar assim. Um deles então fala: você realmente não pode olhar. E o outro responde: você Justo. também. E longe um do outro eles se vestem. O prota então olha pra sua Respeitoso, roupa e legal. fala: onde estão minhas roupas? Não posso sair vestindo isso. Ruisu ignora e fala: vou pagar o táxi. E ele fala que não. Ruisu então aponta pra uma porta e diz: se sairmos por aqui estaremos no quintal. O prota então nota algo e diz: ei, tem alguém ali. Uma silhueta surge atrás da porta. velho? Eles Ó, ficam mãe! atônitos a encarando. Ela pouco a pouco se aproxima e em seguida abre a porta. Eles parecem ansiosos, enquanto se escondem em um armário. O tempo então se passa e Yong comenta que está quieto. Então ele decide conferir, mas ao abrir ele vê o olho de alguém e imediatamente fecha. Ele se vira pra Ruisu e fala: rapaz, eu quase me caguei. Ela então abre a outra porta do armário, assustando os dois. Rapaz, se ele quase se cagou aquela hora, então agora, meu Deus. A mulher estava Só parada olha na aí, ó. frente deles e a Ruisu, um pouco hesitante, fala: mamãe? A mãe dela então a puxa pelo cabelo e em seguida a joga no chão. Ela então fala: se você veio, deveria ter avisado. Ruisu. A mamãe estava preocupada. Olha aí que mãe doce, estava preocupada com a filha. Docinha, pô. Sabe até açúcar. O outro, que é o vilão, sabe a sal, né? Colocava sal nas pessoas. Esse aqui sabe açúcar, pô. De tão Fala doce. dela. Ela, que até então estava encarando a Ruisu, se vira pro Yong e pergunta: você trouxe um amigo? E Yong, um pouco inquieto, tenta se explicar e diz: Mas fica bem aí, meu Deus. Ah, não, é longo, isso, tá. eu tenho uma emergência em casa, então preciso ir. Que isso, maldito, vai abandonar a Ruisu e diz que irá visitá-los da próxima vez. Após isso ele fala: ei, Ruisu, eu não conheço o caminho, então você poderia me mostrar? Ah, bom, obrigado, ainda Deve vai. estar lá, eu sabo muito, não tem jeito. A mãe da Ruisu dá um sorriso, enquanto vê eles tentando saírem o mais rápido possível. Ela então começa a assobiar, deixando ambos completamente O perplexos. demônio vai E diz: vir. quando você ver os pais dos seus amigos, deve cumprimentá-los primeiro. O prota, que até então estava paralisado, percebe que algo está o tocando. Uma mão estava em sua perna, e após isso várias mãos começam a surgir. A mãe da Ruisu então fala: que falta de educação.
não. Você Que não demônio é teve esse? nenhuma educação em casa? Kim Yong-ji. Não tive. Não tenho família. Vocês não precisam visitar de novo, porque vocês não irão sair daqui. Ela diz isso com um olhar assustador. No entanto, alguém aparece surpreendendo a todos, perguntando quem diabos é você. O avô Manguitai havia voltado. A mãe da Ruisu fala: velhote, você terminou por aqui, pode ir. O velhote começa a analisar a situação. Ele olha para as criaturinhas no Yong, e em seguida ele olha para a mãe da Ruisu e fala: entendo, então será desse jeito. Ambos então olham intrigados, se perguntando se eles irão lutar. Nós não vamos Manguitai então duvidar. diz: essas crianças são boas, mas você é uma péssima mãe. E pais ruins também são castigados com Geotigal. Pelo que eu pesquisei, esse trem é uma comida. A xamã então pergunta: o que você está pensando? O cara é fanático na comida, tá certo. Comida é das melhores coisas que tem no mundo, concordo. Velhote, Só deixando supera surpreso. o dinheiro, E ela mas continua: enfim. você sabe por que você está preso aqui? Só não supera o dinheiro, foi isso que eu quis dizer. Deixe explicar para você. Ela então levanta seu dedo e algo começa a acontecer com Manguitai. Ele tenta reagir, no entanto ele já havia sido restringido. E em suas últimas palavras ele pergunta: como você ousa me desafiar? Após isso ele estava completamente envolto de um Foi papel. selado. A xamã então aperta a mão e ele começa a encolher. Em seguida ela abaixa seu dedo e ele é guardado em um pote. Ela então estrala seus dedos, o selando com um selo. A xamã então diz: Que dizem para interessante. não usar um homem velho como servo, pois ele não serve nem mesmo para reconhecer o seu mestre. E Yong olha para aquilo completamente atônito. A xamã então se vira com um olhar presunçoso e pergunta: crianças, vocês terminaram de comer? Após isso, todas aquelas criaturinhas soltam ele. Comeram o quê? Prota começa a se sentir fraco. E Alma? após isso, ele cai no chão. Completamente perplexo, ele se pergunta o que está acontecendo. A xamã, com um sorriso sarcástico, pergunta: vocês não iam sair? Enquanto Yong estava pensando: meu corpo, eu não consigo mexer nada. A Ruisu Foi chama a e alma fala: mesmo? Yong, eu acho Não, a alma. Não sei o que que seria. aquelas coisas fizeram algo. A xamã então dá uma bica no Yong. É mesmo? pô? Não sabia. Derrubando no O quê? chão. Que aquelas Aconteceu? coisas fizeram algo. A xamã então dá uma bica no Yong. Que é isso, pô? Cuidado. Derrubando no chão. E ela diz: vamos conferir. Ruisu, desesperada, fala: mãe, e começa a implorar: por favor, pare, Esquece. por favor. A xamã então pergunta: A única opção de vocês é o cachorro. Vocês não tem o que fazer contra essa xamã, não. YouTube, cadê? mãe, Ui. você sabe que eu não Tá sou sua bugando. mãe, certo? Pare com essa bobagem antes que eu coloque você no vaso também. Agora calhe a boca e continue sentada. Ruisu fica completamente sem reação. A xamã então se aproxima do Yong e com um olhar assustador ela fala: então é Que cara é verdade, isso? agora eu vou. No entanto, alguém os interrompe e começa a chamá-la. Cachorrão? Xamã, O você brabo? está aqui? Ela então lança um olhar em direção à porta e em seguida eles voltam para aquela sala novamente. Yong fala: sua mãe é assustadora pra caramba. E a Ruisu responde: ela não é minha mãe. E ele responde: eu sei, ela falou que não era sua mãe. Ruisu com um sorriso fala: minha mãe era super fofa e educada. Ela nunca diria nada daquelas coisas. Após falar isso, ela faz um olhar triste, enquanto se lembra da sua mãe e do que ela virou. Coitada. Ela chama pelo Yong e ele pergunta o quê? Ela diz: me desculpa por colocar você em perigo por minha causa. E ele responde: se é algum tipo de discurso de despedida por acaso? E a Ruisu em lágrimas pergunta: você deve imaginar que eu sou algum tipo de pessoa egoísta e irritante, né? E ele responde: você não era. É a mais mas- simpática do mundo. O outro cara é que era mais desgraçado, o nosso prota, mas do resto, tu é legal. Você tá tornando isso super estranho. Ela então fala: eu realmente sinto muito mesmo. E ele diz: não chore, pare de se desculpar. Pô, tadinha, velho, fazer a Ruisu chorar deveria ser crime. Yong fala: você tá Sim. fazendo parecer que realmente acabou pra nós. E quase sem conseguir falar, ela diz: não Eu acabou ganhei de com verdade. ganho aqui, Desculpa de por bolha. ficar pedindo sua ajuda. Você tem ficado assustado também. Mas eu só não podia fazer nada. Minha mãe, eu achei que ela não faria isso. Eu vi a pele da minha mãe se deteriorar. Aquela foi uma visão assustadora. O espírito maligno disse que ela não tinha muito tempo. O Prota pergunta por que ela não havia dito isso antes. E ela diz que não queria sobrecarregá-lo. E o Prota responde: você já fez. Agora fale o motivo. Ela então fala: isso foi antes de eu ser possuída pelo Songaxi. Pode ser tarde demais. Nosso menino então fala: ei, não fale assim. E ela se desculpa. E o Prota fala: não peça desculpa. E ela fala: tá bom. E o Prota pergunta: existe alguma condição específica para trocar corpos? Pior que eu compreendo. Eu falo de desculpa como se fosse uma vírgula. Eu peço desculpa pra cá, desculpa pra cá. Ah, a culpa não foi do mundo. Aconteceu uma coisa. Eu peço desculpa. Às vezes, quando a pessoa quer que eu diga desculpa, às vezes eu não falo. Mas quando as coisas. Quando eu gosto muito da pessoa e quero que a pessoa sinta-se bem, eu falo desculpa pra ela. E ela em dúvida pergunta uma condição. O Prota então começa a explicar: se o corpo se deteriorar, ele pode simplesmente trocar de corpo. No entanto, ele não fez isso. Ou seja, ele só conseguiu enviar aquele Songaxu ou algo assim. A Ruisu começa a se lembrar que corpos de pessoas normais morrem, então eles precisam de um recipiente que possa conter um deus. E finaliza dizendo: eu acho que falaram isso. Ruisu então percebe algo e diz: entendi. Ele está tentando entrar
entrar no seu corpo, lá ele. Ela então pergunta, poderia lá ele ser mesmo. sua linhagem está conectada com um deus? Yong fica sem entender nada e fala português, por favor. E ela explica, minha família é xamã há gerações. O Prota pergunta, tá me zoando? E ela diz, não tô brincando. Nosso menino então se lamenta, dizendo que até mover seus dedos para escapar é difícil. Então ele nota algo. Ele conseguiu mexer seus dedos. Levantando seu punho, ele fala, estou tendo minhas forças de volta. Como? E diz pra ela tentar se mexer também. A carinha dela tentando fazer força, bicho. Ela então fala, eu ainda não consigo, enquanto Yong mexe seus braços. O Prota então consegue se levantar. Fala, beleza, Liu, segure meus ombros. Ela Retira um espírito. coloca a mão no ombro dele. E ele começa a contar. 1, 2, 3. Ruisu então percebe algo. Ela havia puxado a roupa do Prota. Ele então diz, você me decepciona. Tadinha, bicho, olha a cara dela. E após isso ele fala, você conseguiu sua força de volta também. Pare de preguiça e se levante. Ué, a voz dos atacantes ficou bizarra. Ela havia puxado a roupa do Prota. Ele então normal. diz, você me decepciona. Tadinha, bicho, olha a cara dela. E após isso ele fala, você conseguiu Bugou. Não sei o que aconteceu. sua força de volta também. Pare de preguiça e se levante. Será que o Mickey morreu? O que aconteceu? Tem alguma explicação aqui? Tem não. Fala que ela não está sendo preguiçosa, mas o Prota fala pra ela andar logo. Alguém então pergunta, isso aqui é algum tipo de arranjo pra dormir junto? O Ancestral havia chegado, deixando a Ruisu aliviada. Ele então entra na sala. No entanto, Yong fica surpreso com algo. Ele não estava sozinho. Aparentemente, a criança estava com a espada do Yong. Então ela decide arremessá-la pra ele. O Prota fica... Ué, vai arremessar a espada? Tu é maluca? Surpreso. E suavemente ele Você tem espírito, mas... O melhor, a espada era pesada pra caramba. E Yong não aguenta segurá-la. Ele então começa a gritar de dor, pois a espada havia esmagado a sua mão. E Yong então... certo, realmente se faria isso. Como ele consegue jogar algo tão pesado tão alto? Alguém então chama Ruisu, dizendo, ei, irmãozona, isso é trabalho de uma xamã? Ruisu fica sem entender nada. E a garota continua perguntando, você é boa nisso? Quer que eu te levante? Após isso, a Ruisu se levanta. No entanto, algo parecia estranho. Aparentemente, ali Ruisu foi possuída pela criança. Já na outra sala, eles ficam surpresos com o santuário. E Yong resmunga, crianças, vocês não deveriam ir por esse caminho. Alguém então passa por ele. A garota que havia possuído a Ruisu começa a se gabar, dizendo que agora ela também é grande. Ao notar aquilo, o Prota pergunta, o que está acontecendo, Li Ruisu, você está bem? Mas o Ancestral explica, eles são espíritos infantis, já que aquela criança não consegue controlar o próprio corpo, então eles andam juntos e se movem por eles. Yong fala que não entendeu muito bem e pergunta se ele conhece essas crianças. O Ancestral fala que eles são espíritos do céu, então não há necessidade de ficar na defensiva. Nosso menino então pensa que eles não eram humanos, afinal. Após isso, Yong diz, não precisa... Mas aquele outro cara lutou contra ti, e também parecia desse grupinho, então não sei não. Vamos ficar na defensiva, mas eles não poderiam fazer menos barulho? A cena então corta pra um pote estranho. A xamã então diz, coloque este pote ao lado da sua cama quando for dormir, e nunca olhe dentro dele. A cliente então agradece a xamã. Meu Deus, isso, coisa bizarra. Em frente ao seu rosto, e em seguida começa a soprar. O espírito que estava no ombro da mulher percebe, e imediatamente ele sai de lá. A mulher então diz, por algum motivo me sinto melhor depois de falar com você. Me sinto muito mais leve também. Tadinha, pô, já tô com pena dela. Em seguida a xamã diz, agora estou suprimindo com a minha energia, então não fique muito confortável. Se isso não funcionar, vamos precisar realizar um ritual. A mulher então pergunta quanto irá custar, mas a xamã responde, apenas pegue. Ela surpresa pergunta se é sério, e a xamã confirma, e diz que está tentando ajudá-la, então por que ela cobraria por isso? A mulher fica emocionada, e começa a agradecê-la. E enquanto a mulher parece uma pessoa bacana, agradecer, a xamã faz um olhar macabro, e pensa, você vai precisar de um ritual completo mesmo assim. E em seguida ela fala, na próxima vez que você vier, eu não estarei aqui. A mulher fica sem entender nada, e a xamã explica que na verdade, haverá um garoto aqui, e a partir de agora você pode falar com ele. Eu já contei a ele sobre você. Olha só esse maldito querendo possuir o corpo do Prota. Agora que eu entendi, faz sentido. A cliente pergunta, e quanto a você, xamã? E ela diz, eu vou ficar vagando pelas montanhas, rezando por um tempo, mas não precisa se preocupar. Apesar dele ser jovem, ele tem um poder espiritual muito forte. A mulher fala que não acha que há alguém mais poderosa que a xamã, mas ela responde, apenas imagine que ele é como eu, pois ele serve ao mesmo Deus que eu. Eles então escutam um barulho estranho, e a cliente pergunta se tem alguém ali, e a xamã responde que não, e que ela só tem um gato, mas ele está fazendo bagunça. Ou talvez um rato tenha entrado. Algo estava no chão. Aparentemente os espíritos haviam derrubado. Ruisu então fala, o que é isso? O que um jarro está fazendo no santuário? Ao perceber aquilo, o Ancestral grita, não mexe nisso não. Ruisu então se assusta, e acaba derrubando o jarro. Uma explosão então acontece, e eles foram arremessados pra longe. Até mesmo o espírito que havia possuído a Ruisu sai dela. O espírito então se levanta preocupado, chamando pela Ruisu. Ruisu então recobra a consciência, e pergunta o que aconteceu. O Prota então começa a correr em direção a ela, chamando por seu nome, e fala pra ela sair do caminho. Ruisu olha pra trás atônita, pois logo atrás dela havia um espírito maligno. Ela fica amedrontada. No entanto, Yong estava com sua espada, e arremessa em direção vai fazer ao espírito, algo?
Meu Deus do céu. Se eu errar isso, é um Prota mais desgraçado que eu já vi. Não, não é o mais desgraçado. Mas, pô, é o mais imbecil. No meio, fazendo se dissipar. Os espíritos do céu ficaram surpresos. E o Prota estava completamente cansado. Alguém então fala, quantos ratos rastejando? A xamã havia chegado. Ela então fala, Yong, você já se recuperou? E em seguida começa a rir histericamente. Yong olha para aquilo perplexo. Ela então diz, poxa, um corpo para abrigar um deus? Você é praticamente perfeito, não é? Enquanto faz um olhar assustador. E ela continua, Meu você Deus, que deveria se demônio. orgulhar disso. Yong então fica surpreso com algo. Ela começou a soprar uma fumaça. A fumaça começa a ir em direção aos espíritos. Alguém então fala, você está tentando mexer com os espíritos das crianças de novo? Eu não vou deixar isso acontecer. Você fez algo muito ruim, não é? Os espíritos do céu estavam revoltados. E um deles, completamente furioso, fala, onde estão os dedos dessas crianças? A xamã olha para aquilo com desdém. E em seguida alguém a chama. Era aquela cliente de Verdade, antes. faltava um dedo. Tem razão. Ela então pergunta o que é isso, e em seguida olha pro lado, em direção ao Yong. Após isso, o jarro começa a quebrar, e algo sai de dentro dele, e imediatamente vai em aconteceu? direção ao Yong, gritando, o corpo dele é meu. No entanto, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o espírito explode, e a xamã diz, como ousa? Por que seria seu? Ele é meu. O espírito simplesmente sumiu. A xamã então estala a língua, e diz, menos um otário. Ela então começa a ouvir uns encantamentos. Os espíritos do céu estavam recitando um mantra, e ao finalizarem, eles fazem uma formação contra a xamã. Vou conseguir Ela então tira selá-la? sua presilha, faz um corte em seu dedo e diz, acham mesmo que algo assim irá funcionar comigo? Uma gota de sangue então cai no chão e ela começa a falar, sem consciência, sem reconhecimento, vocês são tão ignorantes. Mestres nascidos em um lindo campo de flores, esse fruto não é algo que vocês possam colher. A culpa e o ressentimento derrubaram a maldição sobre o mundo. É esse tipo de ressentimento. Ela então se aproxima do espírito do céu e fala, você perguntou onde estavam os dedos das crianças, certo? Ela então abre a boca e fala, está bem aqui. Ao ver aquilo, eles ficam Que coisa nojenta! agoniados com tamanha crueldade. Em seguida, sangue começa a se espalhar por toda a sala. E as Mas que criaturinhas começam isso? a gritar. Os espíritos do Como é que a pessoa consegue falar com isso tudo na céu boca? ficam preocupados. E as criaturinhas começam a se transformar em um tipo de monstro. Parece que eles estavam pouco a pouco se corrompendo. A xamã então sopra novamente, deixando eles em completa loucura. O espírito do céu fica preocupado e diz que os espíritos fetais se transformaram em espíritos malignos. Os espíritos então começam a se lamentar, falando sobre seus sonhos e que nem mesmo conheceram seus pais. A garotinha então começa a chorar, dizendo que isso é muito triste. E em seguida ela grita, pessoal, recuperem a consciência. A xamã faz um olhar de desdém e fala, vocês perdedores só enchem o saco. A xamã então sopra novamente, fazendo as criaturas atacarem a garotinha. Um deles preocupado chama o nome Coitada. dela, Boxun, e se virando ele pergunta o que você pensa que está fazendo, mas ele também foi atacado. Pô, são criaturas, são serzinhos de puro bem. Provavelmente são espíritos também de bebês que se foram. Bebês não, por amor de Deus, mas... Uma criancinha, acho que ainda pode chamar de criança. Pela idade, parece uma criança ainda. O espírito maligno pressiona contra o chão. O outro então fala, se encostar um dedo em meu irmão, eu acabo com sua raça. A xamã então se vira e fala, quem se importa com Rapaz, parece que não sou tão puros assim não como eu tava achando. Ah, porra, ameaça bem. você diz, seja lá o que ele for seu, farei dele um dos meus. Pouco a pouco ele começa a ser engolido pelos espíritos malignos, até ficar Ixi. completamente submerso. A xamã então se vira, e olhando pra baixo ela pergunta, e então, onde estávamos? Vamos terminar o que começamos. Com isso, serei um deus. Não, serei mais que isso. Ela então tenta colocar a mão na cabeça do Yong, mas alguém interrompe arremessando a faca nela e pegando de Cachorro? raspão. Ele então diz, mais que um deus, que piada. Desde quando o xamã ousa dizer isso? Um ser tão pequeno falando de Deus, com tamanho descuidado, chega a ser patético. A xamã fica sem acreditar e se pergunta, está pronto? E em seguida diz, você não é somente o cachorro. E o ancestral fala, vejo que você não percebeu ainda. Será que estou enferrujado? Ela então pergunta o que você é. E uma aura começa a sair dos seus pés. E pouco a pouco vai aumentando. Ele então diz, eu sou um deus. Surpreendendo todos que estavam lá. A xamã estava sem acreditar. E Porra! um deus? E o ancestral responde, agora consegue me entender? Ela então, que estava perplexa, pouco a pouco começa a sorrir. E então começa a coringar, dizendo até que O que você é aconteceu? bonito. Saia daqui, a menos que queira morrer como um cachorro. E ela jogou o ancestral pra merda, velho. E diz que pela aparência Aham, vai parece tancar, ser vai. Nosso ancestral vai tancar. alguém sem importância. Yong se pergunta o que é isso e por que ele está parado. O ancestral então olha pro Prota e Yong fica sem entender o que ele quer dizer com isso. A xamã então pergunta pra onde você está olhando agora. Não tente fazer nada estúpido. E ele responde, a única razão pela qual eu hesitei foi porque você estava usando um corpo humano. Ao ver aquilo, nosso menino se pergunta, será que ele está me pedindo pra fazer alguma coisa? Nessa situação, a xamã Óbvio então que tá. pensa, tem algo estranho. E em seguida diz, sério? E você
você é realmente um deus, Eu escrevo então no você deve céu, ser no capaz ar, de no bloquear caso. um simples feitiço de uma sacerdotisa. Então vamos acabar com isso. Preocupado, Young chama pelo ancestral. No entanto, mesmo assim, ele foi arremessado pra longe e ficou completamente Ela tá sem esbagaçado no poderes. chão. A xamã então pergunta o que você está fazendo. Você não era um deus? Enquanto pensa que, na verdade, ele é só uma casca sem poder algum. Com um sorriso macabro, ela diz: se fosse um deus, deveria ser fácil me tirar do corpo humano e me bater, não? Quer dizer, não há como um deus habitar um vira-lata. Como ousa se passar por um deus? Ela então diz Ku Yongjin, surpreendendo o Prota, e pergunta: são esses os únicos aliados que você tem? Então agora seja obediente, entregue Fala seu mal dos nossos não, irmão. Elas são fracos, mas são de bom coração. corpo para mim. Vamos logo com isso. Prometo ser misericordioso e poupar a vida dos seus amigos. Se continuar causando confusão, será apenas uma morte inútil. Mas não que você tenha escolha. Se Por que eu tô reclamando do Prota Dead Blaze? Eu não gosto do Prota mesmo, tá certo, tem Dead Blaze mesmo. E que imagem maneira. Não sei. Acho que vou manter assim porque o manhwa tá com muitas imagens assim. Vai, vamos seguir. seu pirralho. O Prota então pergunta: quem disse que eu não tenho escolha? Posso simplesmente morder a minha língua e morrer aqui mesmo. E a xamã pergunta: por que você não tenta? Vou tirar sua vida no último segundo. Em seguida ela faz um olhar psicótico e fala: agora eu sou um deus. Alguém quase sem forças. Será pede pra ela mesmo? esperar. Ela então olha pro lado. E tinha A alguém filha? segurando em sua saia. Era Ruisu quase sem forças, implorando para que ela pare com isso. Yong olha pra ela emocionado e murmura: Li Ruisu. E ela chorando diz: saia do corpo da minha mãe. Eu disse pra sair. Tadinha, mano. Olha o que Coitada. ela fez com a Ruisu, velho. A xamã estava encarando ela, e em seguida começa a esboçar uma reação. No entanto, foi pra dar um chute na Ruisu, e Young fica sem acreditar, enquanto a Ruisu Já tem estava tudo que tu quer, amigona. Nem precisava, se tu quisesse possuir o Prota. Era só possuir, nem precisava espancar ela não. completamente acabada no chão. Desgraçada, Colocando a mão em seu rosto, maldita. a xamã fala: você acha que eu te deixei viva porque eu não conseguia te matar? Ruisu então cai em prantos, e a xamã começa a conjurar um feitiço, enquanto diz: eu só te deixei viva porque você era útil, e agora você não é mais útil, então pode morrer, pois logo sua mãe será a próxima. Ao ver aquela cena, Young começa a reagir, e grita o nome da Ruisu. Ela sorri pra ele e pede desculpa. Nosso menino fica sem acreditar, ao ver que ela já havia Ela é legal, acertado. mata a Então ele dá um Prota. grito: ei, Li Ruisu! Ela então começa a se lembrar. Alguém estava falando. É uma pulseira feita com sementes de pêssego. Hoje em dia as crianças também usam muitas pulseiras. É tão grande Você assim? também deveria usar, Ruisu. Ela então pergunta: como eu vou usar isso? Não é uma pulseira pequena, é enorme, cafona. Sua mãe então diz: os espíritos não poderão te tocar. Ruisu, um pouco decepcionada, fala: isso de novo? Não quero. Já sou zoada por outras crianças por ser filha de uma xamã e Coitada. usar algo Lembram o quê? Dandadan. Eu falei que as mal aparecer Dandadan. assim. Então pare de colocar essas coisas na minha mochila. Outro dia um caiu da minha mochila, enquanto eu pegava um livro na sala de aula. Mãe, eu posso acabar ficando isolada por sua causa. Você vai se responsabilizar? As outras crianças vivem normal sem nada disso. Por que temos que ser assim? Isso me irrita. Porque tu é xamã. Tu tens o dever de familiar que de proteger outras pessoas dos espíritos. Sua mãe então pergunta: então que tal esse amuleto? E ela responde: eu já disse que eu não quero amuletos. Mas a mãe dela, com Abraço. sorriso e braços abertos, fala: o amuleto da mamãe. Ruisu fica surpresa. E sua mãe diz: não importa onde ou quando, minha filha. Se você chamar mãe, a mamãe irá correr até você e te abraçar. É um amuleto milagroso. Ela então a abraça e fala: a mamãe irá proteger você, Ruisu, para sempre. fofa. A cena então volta e a xamã começa a chorar. Su fica surpresa ao ver aquilo. Chorando, a xamã diz que irá fugir, deixando Young surpreso. Ruisu, com os olhos cheios de lágrimas, começa a chamar por ela. Ela então começa a caminhar, e a Ruisu começa a chamar desesperadamente por ela. A xamã então pega a faca que estava na parede, e a Ruisu, ao ponto de se quebrar, fala: o que você está fazendo? Sua mãe então aponta a faca pra si mesma, e a Ruisu começa a Vai gritar traumatizá-la, pra quê? Não, para, não, é isso, parou, calma, não, que não. Não, por favor, o que Eu disse você que está não, fazendo? não. Por favor, não faça isso. Ela então fala: Ruisu, minha filha, a mamãe sente muito. Ruisu então se quebra de vez, olhando sem acreditar que aquilo tenha acontecido. Suco de morango escorria pela mão dela e pingava no chão. Ruisu então surta e começa a correr em direção à sua mãe, que estava caindo no chão. Ruisu freneticamente começa a chamar por sua mãe, Não tem como, por quê, já foi. pedindo pra olhar pra ela. E Young então começa a se lembrar do sorriso da Ruisu, dizendo que estava tudo bem, perguntando É, isso não vai aparecer por uns bons capítulos. Desculpa, não vai ele aparecer de iria novo. ajudar ela. Ao escutar os gritos desesperados da Ruisu e ao vê-la em completa angústia e desespero, ele se lembra do que o ancestral havia dito. Young, isso aconteceu por sua causa. Um turbilhão de pensamentos negativos começa a surgir. Tudo isso aconteceu por minha causa. Porque eu, entregue pra mim, entregue sua alma pra mim. Toda maldição é sua culpa. Você nunca deveria ter nascido. Sua existência matou seus pais. Ele então se lembra dos seus pais tirando foto dentro de um carro. E após isso, esse carro estava capotado. Uma fumaça então começa a sair. E o xamã saiu do corpo da mãe da Ruisu. Ele
então diz: sua desgraçada, como ousa, maldito. Pois olha pra ele com um olhar de ódio. O xamã então invoca uma arma e a erguendo ele fala: morram, e tenta atacar Ruisu e sua mãe. No entanto, algo de estranho aconteceu. Cachorro? A arma dele voa pra longe e cai no chão. E em seguida o braço dele Quem? também caiu no chão. O xamã fica sem entender o que aconteceu. Será que é o Prota? Ele então olha pra trás e se surpreende com o que viu. O Yong estava de pé segurando sua espada, com uma aura ameaçadora. Finalmente. Rapaz, tá certo isso. Eu ia falar, finalmente que eu fiz alguma coisa, mas isso tá bizarro. Será que algum espírito possuiu ele? Com um olhar demoníaco. Até mesmo o ancestral se surpreende. E preocupado ele pensa em Yong. O xamã então fala: o que é isso, seus desgraçados? Perderam completamente o juízo? Como ousam desafiar a mim? Em seguida ele começa a olhar pro lado e pro outro. E quando ele menos espera, o Prota estava atrás dele e tenta acertá-lo. No entanto, o xamã desvia por pouco e acaba recuando. Então ele se pergunta: droga, o que é isso de repente? Como vocês quebraram meu feitiço de aprimoramento? Meros humanos. O xamã começa a soltar uma fumaça pela boca. E as criaturinhas que estavam infernizando os espíritos começam a ir em direção ao xamã. Um deles então fala: Boxon, você está bem? E ela quase sem forças fala assim. Mas a mãe da irmã, as criaturinhas começam a se transformar no braço do xamã, fazendo com que ele vire uma espécie de mutante. Que bizarro. Yong então dá um pulo e se prepara para partir para cima. O xamã então que pega maneiro. sua arma e grita: seu desgraçado. Logo em seguida eles começam a trocar golpes. Até que finalmente Tá parecendo que o Prota saiu do Bleach, não sei Yong porquê. O conseguiu cara cortar espada, a arma será? dele, Não sei. deixando completamente atônito. Em seguida ele muda a louco. empunhadura da arma e apunhala a Como? mão do xamã, o fazendo sentir uma dor excruciante. No entanto, o Prota não tá pra brincadeira e puxa sua Não tá espada mesmo. dilacerando a mão do xamã. O maldito então recua e em seguida pergunta: o que você é? Um desgraçado que mal podia aguentar um feitiço e cuspia sangue. Bom, eu pensei que você não era um sujeito comum, mas no fim das contas você é só um humano patético. Ao escutar aquilo, Yong dá um sorriso e o xamã se pergunta: ele está rindo? Os espíritos estavam preocupados com o Prota. No entanto, ele não estava pra brincadeira. E ao pegar sua espada, um fogo negro começa a surgir. E ele começa a Ela avançar foi em direção ao possuído, xamã, muito que estava possuído. completamente amedrontado. O maldito então olha pro lado e avista um pote. Em seguida, ele o arremessa em Do direção velho? ao Prota e diz: segura essa daí, seu otário. O Prota não quer nem saber e golpeia o pote, fazendo com que as lacraias dentro do pote caiam nele. que O xamã então nojo. fala esse brutamonte e em seguida golpeia o Prota, o fazendo ser arremessado. Como? Para se segurar, o Yong finga a espada no chão e consegue se recompor. No entanto, a louco. lacraia gigante surge e o xamã fala que não é apenas um fantasma comum, é um espírito criado a partir de Kodok, uma técnica venenosa, e diz que com seu nível Caralho, você não vai coisa conseguir bizarra. derrotá-lo facilmente. Aquele monstro horrendo estava em frente ao Prota. E tem uma Bokusun Pokémon então fala: nisso. que nojo. E o outro espírito diz: o que é aquilo? Ruisu, vendo tudo aquilo, estava muito preocupada com o Prota. Enquanto o xamã pensa: o dano é maior do que eu pensei. Eu preciso voltar ao corpo humano enquanto eu posso. Vou usar aquele corpo. Enquanto a segura, ele pensa que não gosta muito disso, mas tem certeza que se for assim, ele não vai atacar outro humano, não é? Teorias. Eu acho que esta moça vai ser viva. Não sei como, não sei porquê, mas acho que ela vai ser viva. Pra quê? Por um único motivo. Pra nossa desgraçada não. Pra essa demônio aqui ser morta por a nossa amigona. Ela simplesmente precisa da sua vingança e vai ser um arco pra ela ter no futuro. Acho que vai ser interessante. Se tiver isso, realmente vai ser muito legal. Ele Vamos pensa ver. que não gosta muito disso, mas tem certeza que se for assim, ele não vai atacar outro humano, não é? Ele começa a soltar uma fumaça na boca da mulher. No entanto, ele é surpreendido com algo. Então ele olha pra trás sem entender nada, pois o Yong já tinha passado Já? aquele monstro. E em seguida Não, é começa muito a encará-lo. demônio, que é isso? O xamã pensa o fantasma solitário com um único golpe e em seguida dá um sorriso e começa a coringar. E diz: que garota arrogante, você não sabe de nada. Você não pode matá-lo apenas cortando. Algo então começa a sair do corte que o Prota havia feito. E o xamã fala que cortá-lo só vai aumentar o número deles. E depois começa a rir histericamente. Após isso, ele aponta pro monstro e diz: não mate só aquela continuar criança, cortando. apenas deixa ela amarrada. Voltando a segurar a mulher, ele fala: para eu me tornar um deus, eu preciso daquele corpo. No entanto, o xamã é surpreendido com um grito de dor agoniante. E ele rapidamente olha pra lá e avista o seu monstro sendo esmirilhado, completamente envolto em chamas. Enquanto Yong estava parado no meio deles. Vendo aquilo, o xamã pensa: o quê? Não pode ser. Enquanto o Prota estava com a cara de Ela foi maníaco, possuído. o xamã Se não foi possuído, eu vou enfiar alguma coisa no meu butico. Mentira, calma, que é isso, amor. Calma. incrédulo segue em negação, pensando: não pode ser. É mentira, Ele não vou fazer devorou isso, não. o espírito É maligno. pra rir, é pra rir. O xamã começa a encará-lo completamente sem reação. O ancestral então se aproxima e fala: ei. No entanto, o Prota se vira com o olhar intimidador. Em seguida, levanta sua espada e dá um corte em direção ao ancestral, passando centímetros dele. Em seguida, o Prota se vira, Que? Por quê? deixando o nosso doguinho atônito. Ele vai em direção ao xamã que estava amedrontado e começa a encará-lo com o olhar mortal. O maldito do xamã se
Será que é frenesi? Ele não é humano. Ele não é humano. Com certeza tem algo de Essa não é de errado. certeza. Tem algo aí? Melhor eu fugir. Ele então bate na porta desesperado e cai no chão. Mas logo em seguida viu um prota com sangue nos olhos e dá uma voadora Já cortou nele, um pouco. acertando bem na cara do xamã e o fazendo deslizar chapéu. com seu pé pressionando a cara dele contra o chão. Assim que eles param, o xamã olha pro alto e nota o prota em cima dele, pronto para lhe dar uma espadada. O maldito então começa a se debater e gritar desesperadamente. Acaba com ele, prota. Novamente pressiona Olha o que contra tu tiver chão, dentro do prota, deixando mas acaba com ele. atônito, enquanto o prota o encara sem esboçar um pingo de piedade. O xamã e o beco sem saída pensa não pode ser e começa a se lembrar do seu passado. Ele então diz não, enquanto se lembra o que havia acontecido com ele. Aparentemente ele havia sido levado para a fogueira pelos aldeões de onde ele morava. Ele então diz não, eu sou um deus. A cena então corta para um vilarejo, nada, é aparentemente muito próspero. E por lá haviam pessoas rezando. Ah, não vem com essa não, por amor de Deus. Por amor de Deus. Não vem tentar deixar esse vilão simpático. Eu não vou aceitar, se for simpático, eu vou pular o flashback e tá aí avisado. Uma pessoa misteriosa Tu nem vai vestida de ver. forma estranha. Essa pessoa então se vira e fala: os espíritos disseram que estavam impressionados comigo. Amanhã com certeza irá chover. No entanto, um dia se passa e estava um sol escaldante. E essa pessoa estava incrédula, sem acreditar no que estava acontecendo. E se pergunta por que a chuva não vem. Ela Era fica mulher, irritada e isso? fala: droga, então o que eu sou afinal? Ultimamente não sinto mais nada. Não consigo receber nenhum sinal. Por quê? Será que na verdade não existe um deus afinal? Sim, desde o começo era só o meu talento, não era? Ela então nota algo. Haviam 2 moradores por lá assistindo tudo. E ao fazerem contato visual, eles rapidamente saem. E ao perceber que eles viram tudo, a xamã fica atônita. Mais tarde, os moradores estavam comentando: ei, sobre aquela xamã, dizem que ela foi punida pelos deuses e perdeu seus poderes espirituais. Ouvi dizer que ela até quebrou a comida das oferendas e causou maior tumulto. O outro então diz: eu sabia que isso ia acontecer. Como saber se desde o começo não era só conversa fiada? A xamã então fala: você aí, logo uma praga irá atingir a sua casa. Ofereça uma medida de arroz ao Joang e você estará seguro. Joang é o espírito que governa a cozinha, rapaziada. O cara então fala: o quê? Uma medida inteira? Será que a sua casa ficou sem arroz? Como ousa tentar me enganar em plena luz do dia? O outro cara então fala: não seja tão duro. Ela pelo menos rezou pelo bem da nossa vila, não foi? E ele responde: isso foi um truque pra encher a própria barriga dela. Essa mulher vulgar, só deixamos ela ficar na nossa vila pois ela tem poderes espirituais. E ela ainda quer jogar maldições em nós? Saia daqui, você estraga o sabor da minha bebida. A mulher então fala: como ousa desrespeitar uma xamã que recebe a vontade dos deuses? Você não teme os céus? O cara irritado fala: como você pode dizer que... Pô, desatacando. Eu não curti essa trilha sonora, não. Modo discussão e música calminha. Pô, não combina. a vontade dos deuses. Todo mundo na vila sabe o seu verdadeiro caráter. A xamã então diz: logo você vai adoecer e morrer, enquanto lança um olhar de desdém. A cena corta e a previsão da xamã se concretizou. Os moradores então falam: meu Deus, dizem que expulsaram a xamã da vila e foram punidos pelos céus. E o outro pergunta: você sabia? A xamã disse à família Kim para preparar um altar, pois a praga ia chegar. E a praga realmente veio. A esposa e as crianças todos ficaram doentes e caíram de cama. Então eles chamaram a xamã de volta e ela fez um ritual e curou todos eles. O outro morador fica impressionado. Um deles então comenta: mas ela não tinha dito antes que estava sem forças? E ele responde: provavelmente era só uma desculpa. De qualquer forma, ouvi dizer que a família Park ao lado já estava fazendo um Shanshiguchi. Basicamente é um ritual para pedir os espíritos Sanshin para ajudar na concepção de filhos. O morador então continua Obrigado dizendo pela explicação, nos que eles atacando. estavam chorando porque um tigre levou o filho deles. O corpo daquele homem estava cercado de criaturinhas. Eles então começam a sair dele e vão em direção à xamã, enquanto o morador se pergunta por que esses tigres estão pegando bebês para comer. A cena corta e os moradores estão orando para a xamã, enquanto ela estava fazendo seu ritual com Desgraçada maldita. Alguém então grita: atenção, ei, escutem, o Dongui Nós já sabemos o que aconteceu com as crianças, por onde é que elas vieram, o que ela fez. desapareceu. Eu disse para cuidarem direito dele. Foi um tigre, foi um tigre. O morador então fala: cale-se, que conversa de má sorte é essa? Ele deve ter ido brincar escondido em algum lugar. Quando sentir fome, Não ele foi, provavelmente vai voltar para casa. A cena então corta e havia uma criança no chão. E essa criança estava desnutrida, completamente acabada. A xamã então sorri e fala: ei, pequeno. Ela então segura um pote com um único biscoito e pergunta: está com fome? A criança então olha pra ele com água na boca e começa a tentar pegar desesperadamente. A xamã então fala: isso mesmo, enquanto segura um machado pronto pra apunhalar a criança. Ela então golpeia a criança, enquanto havia alguém assistindo seu ato maléfico sem que ela saiba. Era uma criança que estava horrorizada com o que havia visto. A cena corta e a xamã estava surpresa. Ela então começa a procurar pra alguém e fala: Dongui, onde você foi? Se você andar por aí tão tarde da noite, o tigre
ele vai te pegar. E em um pote estava uma criança escondida. A cena corta e tinha uma senhora chorando enquanto orava. Ela então nota algo. A criança que estava perdida finalmente apareceu. Todos ficavam aliviados enquanto ela abraçava a criança. A garota estava amedrontada. E enquanto tremia apontava para alguém. O clima então imediatamente fica sombrio. E todos começam a lançar um olhar julgador em direção à xamã que percebeu que a sua casa caiu. A cena corta e todos estavam com tochas. Alguém então cai amedrontado com o que havia visto. Dentro de um bambu havia um dedo. Os moradores então começam a ficar desesperados. Eles então colocaram a xamã na fogueira. E os moradores começam a gritar: devolva minha filha, seu maldito demônio. Pô, mas aí não dá não, né, amigão? Ela pode ser um demônio, mas healer acho que não é. A xamã então sorri e fala: agora vocês vêm com essa piada absurda? Em seguida faz um olhar aterrorizante e pergunta: não era isso que vocês queriam? Quando estavam saciando a sua ganância, pareciam que iriam entregar até o fígado e a virilha. Os seus filhos morreram por causa da ganância de vocês mesmos, suas criaturas primitivas, seus primatas. Como assim? Os moradores irritados falam: só maldita, você merece a punição divina, você não teme aos céus? E ela fala: os céus? Punição divina? Que tolice. Se essas coisas realmente existem, por que os filhos de vocês morreram? Um dos moradores então pega uma tocha e arremessa em direção à xamã. Os outros moradores tentam impedir, mas não conseguem. A tocha então vai lentamente em direção a ela e finalmente pega nas madeiras, colocando fogo em tudo. A xamã então fala: Deus não existe, mas eu sou real, eu morrerei e me tornarei um deus. Um deus que odeia e amaldiçoa vocês. Eu serei um deus. A xamã então começa a recitar um mantra. Um poder então começa a ir em direção aos potes. E em seguida não todos para quebram. de fazer Uma onda de poder loucuras. estonteante passa através deles e vai em direção ao braço da xamã. Ela então diz: agora é hora do castigo Ok, divino. agora a aparência mostra a personalidade dela. Agora sim tá certo. E em seguida parte em direção ao Prota. Yong desvia dos insetos gigantes e em seguida começa a pegar impulso. No entanto, tudo o que ele podia fazer era correr. A xamã então diz: vocês, vermes de Monjuri, eu vou matar todos vocês. E em seguida começa a recitar um mantra budista. Boxó então grita: irmão, e os outros espíritos gritam: cuidado. No entanto, um deles fala: não. Comparado com aquele espírito maligno, Yong não é muito diferente. O Prota então gira sua espada e parte pra cima da xamã. Em um piscar de olhos ele havia passado dela, deixando o braço dela completamente fatiado. A xamã então cai no chão e algo começa a sair da sua ferida. Ela então grita: morra, enquanto vários projéteis começam em direção a ele. Não para. No entanto, ele dá um pulo, surpreendendo a xamã. Enquanto estava no alto, uma aura começa a surgir. Pareciam que escamas de dragões estavam se formando ao redor dele. E por fim, seus olhos ficam pretos. Yong havia formado uma espécie de cauda de dragão ao redor dele, deixando a xamã completamente amedrontada. É o quê? O ancestral olha É um poder adormecido dentro dela, um demônio que possuiu ela agora. O que aconteceu? pra aquilo sem acreditar e pensa: aquilo é você, o que você está fazendo? Eles então partem um pra cima do outro. No entanto, conheço, foi possuído. surpreendendo tanto o Yong quanto a xamã. Alguém então fala: vento congelante, e um redemoinho surge entre eles, Vai ter um arremessando tanto cara. a xamã quanto o Yong pra longe. O cara então fecha o leque dispersando o vento, e o Prota olha sem entender nada. Em seguida ele abaixa o leque, e Pô, que música boa! Música foi bacana, só apontando tocando. em Curti. direção ao Prota, ele fala: corrente fluida. Imediatamente o Yong se destransforma e fica completamente inconsciente. O Prota simplesmente larga a arma e pouco a pouco sua consciência se esvai. E essa criança misteriosa que o nocauteou era o grande guardião celestial dos ramos terrestres. Seu nome era Xion Daigan, também conhecido como Rato, o primeiro animal do zodíaco chinês. Pô, agora eu tô me questionando. Tô vendo em 2x? Que para... Não, o Sotokano é que fala muito rápido. Inclusive, vou deixar o like, deixar aí também que isso ajuda demais, mas bora Após a seguir. chegada magistral de Daigan, os espíritos do céu começam a correr em direção a ele, o chamando de irmãozão. Eles começam a chorar e falam dos bebês, e também dos humanos. No entanto, ao perceberem o movimento do Ainda xamã, tá todos ficam viva? assustados e perguntam o que é aquilo, que nojo. Enquanto Daigan encara sem dizer nada, o xamã então começa a se arrastar. Meu Deus, e quase que sem demônio força é fala: esse? você, o que Ah, é você? já me lembrei. Esse poder... Então, não tinha associado com aquele. Pensei que já tinha de base, mas não. Agora pensei que era mais um, mas não. É só aquele desgraçado de novo. Desgraçado, não sei, não me interessa. Eu não vou prestar respeito pra um cara desse tipo, por amor de Deus. O que é isso? O poder divino usado pelos deuses como? Nem E quero ele saber, responde: só morra. Óbvio, porque eu sou um deus. Ao escutar aquilo, o xamã entra em choque e ele diz: Jijishin, rato, sou o grande guardião celestial. Sem acreditar, o xamã pergunta: Deus? Você é mesmo um deus? Vendo aquele demônio, os espíritos do céu estavam assustados. Pouco a pouco, o xamã começa a se arrastar em direção a Daigan, enquanto pergunta então: por quê? Por que você nunca ouviu as minhas preces? Por que você nunca veio a mim nenhuma vez? Por que quando eu te procurei, por quê? Se você tivesse vindo, isso não teria acontecido. Isso nunca teria acontecido. Por que você me deixou morrer? Um deus pode ignorar os humanos Não, deixar morrer porque tu fez maldade pra caralho, tu mereceste. que rezam pra ele? Daigan solta a mão dele e pergunta: rezar? Que oração? Pela sua aparência era apenas uma oração egoísta para o seu próprio benefício, não era? Nenhum deus atenderia uma oração tão desprezível. As crianças então começam a sair da mão da xamã, enquanto Daigan fala cegamente
cegada pelos lucros imediatos à sua frente. Você esqueceu das suas responsabilidades como sacerdotisa e cometeu os 10 maiores pecados. O que é tão injusto assim pra você? Você não vê os espíritos daqueles que morreram injustamente por sua causa? Ela desesperada fala: isso foram os humanos, foram eles que começaram. No entanto, Daigan manda ela calar a boca e em seguida fala: mesmo que seu corpo seja rasgado em pedaços e queimado milhares de vezes, não será o suficiente para igualar o sofrimento que você causou. Você cairá no inferno e pagará sua dívida para cada dedo das crianças que você machucou e para cada humano que sofreu por sua causa. Você pagará por tudo. Daigan então começa a movimentar seu obrigado. E diz imitação. Eu sei que ela bateu no cachorro, que é um postagem legal, mas eu não ligo. Muito obrigado, amigão. Tu fez o que nós todos queríamos, que era acabar com esse cara. O primeiro vilão foi bacana, era só a estátua, sendo uma estátua. Pensei que ia ser só isso. A estátua foi um dos melhores vilões que eu já vi introdutórios em uma rua. Que coisa bacana, que coisa criativa. Mas esta aqui deu um ódio. Deu um ódio. Eu não tô nem sabendo explicar. Dos ramos terrestres, coelho, uma lua surge na testa dele e algo começa a ir em direção ao xamã. Instantes depois, tudo começa a ficar envolto de uma sombra negra. E essa sombra... Eu exagerei um pouco, não foi tanto ódio assim, mas tô odiando esse cara. Começa a ir em direção à lua, deixando no céu uma lua negra. Daigan estava à frente da xamã envolto de escuridão. Vendo tudo aquilo, ela começa a entrar em desespero e diz: ah, não. Por favor, me salve. Eu não posso morrer assim. Por favor, só uma vez me salve. No entanto, ignorando sua súplica. Que legal a simbologia que esse cara traz. Por quê? Porque na testa dela tem uma lua. O poder dele faz o quê? A lua se sobressair ao máximo possível. Quando é que a lua se sobressai ao máximo? No eclipse. Que maneiro. Envolto de escuridão. Vendo tudo aquilo, ela começa a entrar em desespero e diz: ah, não. Por favor, me salve. Eu não posso morrer assim. Por favor, só uma vez me salve. No entanto, ignorando suas súplicas, Daigan diz: pereça. E imediatamente a xamã desaparece. Após isso, ele pergunta aos espíritos do que aconteceu com a humana. Boxon então se lembra de algo e diz: a humana foi esfaqueada. Eles então vão em direção da mãe da Ruisu. Vendo que eles estavam se aproximando, Ruisu olha para eles com os olhos cheios de lágrimas. Daigan então pouco a pouco se aproxima. E ela, preocupada com o que eles possam fazer com sua mãe, a abraça forte para defendê-la. No entanto, ele apenas coloca a mão na cabeça dela e diz que ela ainda está respirando. Em seguida, ele suspira e diz: harmonia, imitação dos ramos terrestres. Cabra, bosque de flores. Uma flor gigante surge acima deles. E por fim, ele diz: flores da reencarnação. E ela imediatamente desabrocha abaixo deles. As feridas da mão, do rosto começam a se curar. E as raízes começam a se espalhar pelo corpo dela. Ô, louco, Katsuki! A sombra, a lua vermelha. Lua, não, a nuvem vermelha. As feridas da mão, do rosto começam a se curar. E as raízes começam Parece não? a se espalhar pelo corpo dela. Ruisu olha pra aquilo emocionada, enquanto os espíritos ficam impressionados e falam que aquilo é lindo. Daigan então fecha seu leque e fala: reviva. E ela começa a ficar em volta de uma luz. Ruisu começa a chamar por sua mãe, e ele fala: ela está apenas dormindo, não se preocupe. Ao ver aquilo, Ruisu fica sem acreditar e coloca a mão no rosto da sua mãe. E em seguida começa a acariciá-la. Vendo que sua mãe estava com um sorriso no rosto, ela fica emocionada e seus olhos se enchem de lágrimas. Um dos espíritos então fala que a Lívio não é irmã. E enquanto Ruisu chorava, ela pergunta como isso é possível. O de vermelho então fala: nossa irmã é o grande guardião celestial. E o outro diz: o primeiro entre os 12 deuses terrenos. Algo assim é moleza pra ele. Ruisu então levanta seu rosto e em seguida o reverencia, dizendo muito obrigada. Daigan começa a tossir e nas suas mangas havia sangue. Aparentemente aquilo não foi tão simples quanto disseram. Após isso ele fala: não me agradeça, e pergunta se pode fazer um pedido. Ruisu fica sem entender nada, mas mesmo assim concorda. Ele então levanta seu leque e em seguida o abaixa e diz: ruptura. Ondas começam a ir em direção a elas e em seguida ele fala: espelho do rio. E pouco a pouco esses espíritos amaldiçoados começam a quebrar e ele finaliza dizendo fim. Ruisu fica surpresa com todas as criaturas se quebrando e enquanto Daigan sai, ele diz: quando a sacerdotisa acordar, realize um Cheondonji com o dedo das crianças. Cheondonji é basicamente um ritual para guiar os espíritos mortos para o paraíso. Daigan começa... Pô, tô atacando a informação demais, que isso? Tudo que aparece é explicado, nenhum canal Naruto faz isso, ou sou esquecido. Mas a maioria não faz não, que coisa bacana. Procurar por algo, e finalmente encontra. Ao ver o Yong, seu ancestral, ele sorri e fala: você, vai embora. Em seguida ele levanta seu leque e bate na cabeça do Prota. Após isso, pouco a pouco ele começa a acordar, e ao avistar o Daigan na sua frente, ele fica sem entender nada. Ele percebe que tem algo em volta dele, e ao olhar pro lado e pro outro, ele pergunta o que é isso. O que diabos é isso que está ao redor dele? A fumaça então finalmente começa a dispersar, o fazendo cair no chão. Ele então rapidamente se senta. No entanto, ele nota algo. Todo aquele local estava completamente destruído. Ele se pergunta o que está acontecendo e onde diabos eles estão. Yong então se lembra de algo importante. Ele se lembra do que havia acontecido com a mãe da Ruisu e de como ela estava destruída. Preocupada, a primeira coisa que vem na sua mente é o nome Li Ruisu. No entanto, ao olhar pro lado, ela estava encarando com um olhar de preocupação. Após isso, ela rapidamente coloca a mão na bochecha dele e pergunta: você está bem? Nosso menino fica tímido e responde: estou bem, você. Após isso, ela começa a chorar e aliviada
fala que bom. No entanto, em seguida ela fala desculpa. Me desculpa, Young. Foi tudo minha culpa. O Prota, preocupado, interrompe e fala, espera, sua mãe está bem? E ela responde com um sorriso no rosto. Sim, os monges e o chefe do templo ajudaram. Agora as feridas já cicatrizaram e ela está dormindo. O Prota não sabe que expressão fazer, pois ele não consegue se adaptar a uma mudança súbita de situação. O ancestral então se aproxima e pergunta se ele conseguiu recuperar os sentidos. E Young, confuso, pergunta o que aconteceu mesmo? E ele responde, quando chegar em casa eu explico melhor. Vendo toda aquela cena, Daigan diz, mal posso esperar para ver como você vai explicar isso. Todos surpresos começam a encará-lo. E Ruisu explica que esse cara é o chefe do templo. Ele é o grande oficial do céu. O Prota pergunta, chefe do templo? E em seguida os dois começam a se encarar. Nosso menino interrompe o silêncio e diz, espera, eu já vi você antes. Isso causa um dano crítico em Daigan. Ao ver o estado dele, os espíritos ficam preocupados e perguntam se ele está bem. No entanto, ele apenas abre seu leque e um vento começa a aparecer em sua volta. E após isso, No entanto, ele apenas abre seu leque e um vento começa coisinha mais fofinha. Em sua volta. E após isso, eles simplesmente somem, deixando o Prota sem entender o que aconteceu. Li Ruisu fica impressionada e diz, você conhece aquele menino? E Yongjin recebe a ajuda do céu mesmo, né? Ele, sem entender nada, responde, é o que? Nem sei o que aconteceu. Quando o nosso menino estava prestes a dizer o nome dela, ele fica surpreso com algo, deixando Ruisu sem entender o que está acontecendo. Alguém então fala, filha. Na mesma hora, Ruisu reconhece aquela voz. Ela olha pra trás, diz, mãe. Logo em seguida, a abraça. Nosso menino fica feliz ao ver aquela cena. Até mesmo vovô Manguitai se emocionou. Esse desgraçado tá aí ainda. Ao ver aquela cena por detrás do portão, ele pega sua bolsa e vai embora. Mais tarde, o Prota chega em casa e percebe que suas compras já haviam chegado. Ele então diz, quase 8 horas atrás. Lascou, derreteu tudo. O ancestral então pergunta, você é algum tipo de oficial desta vila? Está recebendo comida como tributo? E ele responde dizendo que foi a Ruisu que comprou. E em seguida o chama de idiota. O ancestral fica irritado e pergunta, idiota, ora seu. Pô, mas se for gelado, se não for um sorvete, se voltar com o cartão no congelador, tá certo. 8 horas não estraga. Se bem que podia estar no sol. Se estiver no sol... Mas se estiver no inverno, acho que ainda dá. Japão, Coreia é um país bem pó frio, então acho que dá. No entanto, o Prota ignora e começa a colocar a senha do seu apartamento. O ancestral então resmunga. Já disse que você é péssimo em conversar com os outros. Vou deixar isso passar porque eu sou alguém muito generoso, mas é melhor me tratar direito e com respeito. O Prota então fala, não vou te dar comida, o deixando mais irritado ainda. Young entra e fala, vamos entrar logo, e fecha a porta. Ele então coloca sua espada no chão. O ancestral fala pra ele andar logo, pois ele está com fome. Um som de notificação começa a pitar. Nosso menino então pega o celular, enquanto o ancestral não parava de reclamar que está com fome. Ao ver as mensagens era Ruisu, dizendo muito obrigado e me desculpe. Se você tiver algum problema no futuro, eu vou correndo pra te ajudar. Nos vemos na escola. Do nada, um pato pinto grande, pinto gostoso, pinto bacana. Rapaziada. Ele então começa a digitar e em seguida guarda seu celular. Ruisu recebe sua resposta e ao ler o que estava escrito, ela fica muito feliz. E não chipa esses dois, tá maluco, hein? Young dizia, concordo, tá certo. Se não chipar aí é maluquice. É cara bizarro, é cara estranho. Cara que assiste 20 vídeos no meu canal e não se inscreve, coisa doida. Essa eu quero ver até. Assim na corte, o ancestral estava amassando a comida. Enquanto Young dizia, de qualquer forma, enquanto eu estava desmaiado, aquele garoto do fundamental eliminou o xamã. E também curou a mãe da Ruisu, né? Bacana. De todas as cenas incríveis. Ele também é um deus ancestral como você? Nosso doguinho responde, não, ele não é seu ancestral. O Prota fica um pouco decepcionado. E em seguida começa a comer. Após isso, ele pergunta então, por que meus ancestrais ficaram inativos naquela hora? Eu quase morri. Não era pra você resolver isso? O que faríamos se aquele pivete não tivesse aparecido? O ancestral escuta tudo aquilo sem dizer nada. E em seguida solta o pedaço de carne que estava em sua boca. Vai explicar? Para falar a verdade, não é que eles ficaram parados. Eles não tinham outra opção, porque eu não podia fazer nada. Prota fica sem entender e pergunta, a espada que você carrega nas costas é de enfeite então? E ele responde, agora é só de enfeite porque atualmente eu não tenho poder nela. Nosso menino fica sem entender o que ele está falando e pergunta, você disse que foi ele que me salvou, não? O ancestral hesita um pouco antes de falar e diz, sim, foi esse o problema. O Yongjin, você estava morto aquele dia e eu usei tudo para te salvar. Todo o poder que me restava foi transferido para o seu corpo. Sua regeneração anormal vem do meu poder dentro de você. Sem acreditar, o Prota pergunta o que você disse e ele com a cara séria responde, eu não te falei que você me ajudaria no futuro para que eu possa recuperar o meu poder? A cena então corta para fora do apartamento e havia uma pessoa misteriosa segurando um arco. Aparentemente era uma mulher e ela estava encarando algo com a cara séria na rua onde nosso menino morava. Pô, mas que design bacana! E após isso ela simplesmente some. No dia seguinte o Prota estava se arrumando pra ir pra aula. Ele então começa a sentir muita dor e se pergunta por que o seu braço está tão dolorido e suas pernas também. Será que isso é real, meu estado físico? Não é possível. Porque quando eu fizesse umas coisas meio anormais, né? Eu sei que foi por um curto período de tempo, mas tu foste um monstro. Possível que foi só correr um pouco e agora estou assim. O ancestral então fala, ei jovem, você tem, sei lá, algum tipo de livro de registros históricos?
Pô, mas tu não vai explicar não o que aconteceu? Nós estamos querendo saber. Ou algo como um livro que conta a história. Em outras palavras, um livro que descreve em ordem cronológica como o mundo se desenvolveu até agora. O Prota então fala, eu entendi da primeira vez, cara. O nosso doguinho então diz, estou surpreso que você ainda guarde uma coisa dessas. E ele responde, sério? Você que está procurando uma coisa dessas? Não acredito que ainda tenho isso. O Ancestral pergunta o que é isso. E o Prota fala que é um livro de história. E em seguida começa a sair, dizendo que irá pra aula. Do lado de fora, Young estava caminhando em direção à escola. E em seu caminho ele começa a refletir, se lembrando do que o Ancestral havia dito. Sua regeneração é anormal também, e isso é causado pelo poder dentro de você. Foi essa a origem. Após isso, ele conclui: se eu tenho uma regeneração tão boa, por que eu tô todo fadigado? Me explica isso, irmão. Que se for isso, não faz nem então sentido. A sua força deveria ser maior, certo? Então se pergunta por que sua resistência não se regenera então. No entanto, ele chega à conclusão que graças a isso, daqui pra frente ele não... Pô, mas Prata não dorme, tá sempre nas olheiras, tá todo... Olha isto! Não, isso aqui não é normal. será mais alvo de fantasmas. Isso é meio estranho, mas se for verdade, será muito vantajoso. Chegando na escola, ele se depara com a estátua, e ao encará-la, ele fica um pouco assustado. E em seguida começa a caminhar em direção à aula. E ao passar do lado de um aluno, algo começa a apitar. Parece aquele trem lá de fasmofobia, mano. E após Young finalmente... é, detecção de metais, né? Acho que é isso. O aparelho para de apitar, o deixando sem entender nada. Ah, interessante. É mesmo coisa paranormal. Ele agita seu óculos e começa a encarar o Prota. A cena então corta de trás da parede. Funciona, havia bacana. um aluno filmando escondido, usando um aplicativo chamado Caçador de Fantasmas. Ele sorrateiramente estava filmando Young. No entanto, alguém pega seu celular. Era uma garota que pergunta o que ele está fotografando, enquanto a outra questiona. Porra, não pode nem ser fotógrafo. Não pode ficar lá treinando, porque para ser fotógrafo tem uma regra. As primeiras 1000 fotografias vão ser um lixo. As primeiras 2000 fotografias vão ser piores ainda. As 3000 vai ficar no nível das primeiras 1000. E depois vai sucedendo. Depois de 50.000, aí vai começar a tirar fotografias bacanas. Depois de mais 50.000, vai começar a tirar fotografias boas. Depois de 50.000, aí vai começar a tirar fotografias muito boas. Porque a experiência... Eu sei que eu detropei meio a história, não sei quanto é que era o número na verdade, mas tem que tirar muita fotografia. Eu sei que era um número acima de 50.000. Questiona se ele está gravando elas. Ele um pouco sem jeito fala o que? De jeito nenhum, eu não estava tirando foto de vocês. Ela então responde bem, você estava tirando fotos de alguém. Ao olhar para o celular, ela pergunta o que é isso. E ele hesitando fala que isso é um detector de fantasmas. E é um aplicativo espiritual. A garota ignora o que ele disse e fala, seja lá o que for, é verdade que a sua câmera estava apontada para nós, não é? Então deixa eu ver as suas fotos. O garoto então questiona. Pô, mas aí é invasão de privacidade. Eu tipo, ó, tem esta. E depois mostra a data que geralmente os celulares atualmente mostra a data de quando é que elas foram fotografadas. Depois, não tem nada atrás dessa imagem. Então, a partir daqui não vou te mostrar mais nada. É isso. Falhou-se. Não. Nunca tirei nenhuma foto em primeiro lugar. É só um aplicativo que você usa pra ver. Alguém então passa a mão em volta dele e diz, Jinwoo, e aí, você está procurando fantasma de novo? Em seguida, ele se vira pras meninas e fala, desculpa, garotas. Ele curte coisas sobre fantasmas. Ele está investigando se existem fantasmas em nossa escola. Outra pessoa então surge e diz isso mesmo. Ele sempre foi assim desde o ensino médio, não tem muita empatia. Então, por favor, sejam pacientes com ele. Vamos ajudar a colocar ele no caminho certo. O garoto tenta questionar, dizendo que ele pode nem ter um hobby atualmente. Mas tá certo mesmo, porque a pessoa que é estranha faz bullying. Se eu sofri bullying por isso tudo, outras pessoas também têm de sofrer, tá certo. Tem muita empatia. No entanto, Do Kyung interrompe, dizendo, Jinwoo, as pessoas podem ter a impressão errada se você continuar fazendo isso. Então, por que você não caça fantasmas com algo mais? Você tem tantos aparelhos legais para escolher. A garota então começa a mostrar. Pô, esse cara até que é bacana. Essa aí vai mostrar coisa que não deve, aí já tô ficando puto com ela. Mas o resto... Mostrar o celular para as meninas e diz, ei, olha um álbum dele. Só tem selfies. Jinwoo então fala, ei, por que você está mostrando isso? Enquanto a garota está coringando de tanto rir, dizendo, esse maluco está tentando... Ah, tá bacana, pô. Tá legal. Parecer muito descolado com essas fotos. Do Kyung novamente se desculpa com as meninas, enquanto elas saem com a cara de nojada. A garota de azul então fala, ei, Jinwoo, já chega com isso. Você não aprende que quer sair por aí com a câmera e se meter em problema? E ele responde, eu poderia ter explicado tudo direito. E ela diz, até parece idiota. Você vai acabar indo direto pra diretoria. Eu achando que essa garota ia ser valentona, a guria é mó gente boa. Do Kyung então fala, gente boa é um apelido. Não sei se concordo, mas definitivamente é algo.
Ela é legal. Ela é legal. Gente boa, não sei. Aí, calma aí. Você poderia falar um pouco mais gentil para passar a mensagem, ok? E ela com a cara de desdém responde, mas o que ele fez é seriamente tão desequilibrado. E eu estou falando gentil. O cara então se vira pro Ji-Yoon e pergunta Eu sou muito por que legais. você está no nosso andar. Você nem mesmo guardou sua mochila. Ji-Yoon então pergunta por que você acha. Do-kyung sem acreditar fala, não me diga. Você encontrou algo de novo? Vendo que seu amigo estava assustado, a garota fala, ei Do-kyung, você tem que parar de dar ouvidos ao que ele diz. Ele então diz, desde quando? Quando foi que eu fiz isso? Quem vocês acham que são? Que arrogantes. Eu não confio em ninguém, exceto em mim mesmo. A garota então diz, eu quero muito te ver. O cara sendo legais contigo, diz que não confias nele, pô. Era porrada. Complicado. Após isso, Do-kyung pergunta, você não achou estranho o que aconteceu na viagem escolar da última vez? Naquela vez o Ji-Yoon gravou a voz de um fantasma no gravador, dizendo coisas como, parece divertido, eu quero brincar também. A garota então fala, Porra. idiotas. É apenas um dispositivo eletrônico. Provavelmente só houve uma interferência de sinais próximos. Jun Pô, mas uma interferência falar isso, eu fiquei assustado, fiquei cagado, já tava invasando, porra! Só uma interferência. Queria ver uma interferência na tua cara aí gigantesca, te batendo pra ver se tu curtia. Não curtia. Então fala isso mesmo, maluco? interferência de sinal. Fantasmas são compostos de uma poderosa energia eletromagnética. Dado isso, o que você acha que acontece quando tais entidades interagem com outros campos eletromagnéticos? Uma luz perfeitamente normal pode piscar ligando e desligando, e sensores ficam descontrolados. A interferência de sinal deles pode fazer dispositivos apresentarem mau funcionamento. Lia, você... Eu até compreendo isso, irmão. Mas por que eles ficam fazendo isso? Ficam aqui. Por quê? Por que eu fico abrindo e fechando a porta? Explica-me isso. Se conseguir dar uma explicação lógica, eu acredito em ti e nunca mais te Você julgo. provavelmente sabe mais sobre fantasma do que pensa. Quem sabe você tem o que é preciso para ser uma caçadora de fantasmas também. Se você quiser, posso te aceitar como aprendiz. Ela, irritada, fala, fantasmas não são reais em primeiro lugar, idiota. Você já viu algum fantasma? E ele responde, claro que vi, seu rosto parece um, não? Ela então diz, eu vou te Xinga não, irmão, que vai ser espancado. matar, Tenta não seu xingar. maldito. E ele responde, toquei num ponto sensível. E ela diz, eu... Pô, imagina, tu fala a cara de uma mulher, parece um fantasma. Vai dar certo, irmão, Falei confia. com um perdedor como você por bondade, é isso que eu ganho? Como se um brinquedo desse pudesse fazer alguma coisa. Você certamente tem muito dinheiro para desperdiçar. O aparelho então começa a pitar. Após isso, ele começa a encarar a placa da sala. E Do-kyung, assustado, fala, se ele responder isso significa... Esse grupinho é muito bacana, eu curti. Eu já até podiam ser protagonistas. Tem uma química bacana entre os caras, são Tem um legais. fantasma, né? Eu acho que é da nossa turma. Eles então abrem a porta da sala. E Do-kyung pergunta, quer entrar? Vou pedir a permissão para o pessoal. Duas garotas então abordam eles. E uma delas... Meu Deus, pergunta, isso aí parece um demônio. Porra, esta aqui quem é esse? tá maluco. E ele responde, esse é Ji-Yoon, meu amigo desde o ensino médio. Ji-Yoon então pergunta, posso dar uma olhada na turma de vocês? Uma delas fala que tanto faz, enquanto a outra pergunta o que é isso. E em seguida tenta tocar no aparelho na sua mochila. Ji-Yoon a afasta e fala, desculpe, não toque nisso, pois se você tocar com a mão cheia de energia negativa pode quebrar. Ela responde, sério, que coisinha estranha. Enquanto o pessoal estava conversando, nosso menino estava no celular. Ele recebeu uma mensagem da Lee Hui-Soo, que dizia, Young, pode vir até o laboratório de ciências agora? Quero te entregar uma coisa. Se eu for pessoalmente, o pessoal pode achar estranho. Ele então pergunta, não dá pra fazer isso depois da escola? E ela só responde com carinha séria. Vendo que perdeu, o Prota dá um suspiro. E em seguida se levanta. Seu amigo pergunta pra onde ele vai. E ele diz que vai no banheiro. Ao se levantar, ele nota algo estranho. Havia uma comoção na entrada da porta. Seu amigo Nerdola então fala, os populares estão atrapalhando a saída. Quero ver tomar coragem e mandar eles saírem, duvido. Tecnicamente é uma porta na frente também. Mas se você escolher a porta da frente, nós todos saberemos que você é um covarde. O Prota então faz contato visual com Do-kyung. E percebendo que o Young quer sair, ele diz, galera, não fiquem na porta, vamos entrar. Em seguida, Ah, que cara legal. Kyung faz um olhar de desculpa. Ao ver aquela cena, seus amigos ficam surpresos. Eles então dizem, vou só encarar o cara e todo mundo deu no pé. Caraca, Young, você é mesmo o cara. Nosso menino então caminha em direção à saída. E pouco a pouco começa a passar pelo Jin-Woo. Quando ele estava prestes a sair, todos os aparelhos de Jin-Woo começam a pitar. Sons começam a sair do gravador, que diziam morte, sangue e destruição. Apavorado, Do-kyung pergunta o que diabos está acontecendo. E qual o problema com isso? Pois esse dispositivo deixa você... Quem é que tá dentro do Ouvir os Prota? fantasmas, não deixa? Jin-Woo então diz a atividade paranormal que foi detectada na sua sala de aula. Eu acho que a encontrei. Se quiserem a próxima parte, deixa... Ah, acabou. Não. Eu quero saber, tem mais, pelo amor de Deus. Diz-me. Eu não encontrei uma rua, por isso... Não sei onde é que tá, não encontrei, não vi capítulo, não sei nem da existência. Então, se tem capítulos ou não, eu não consigo te responder. Mas eu consigo dizer que o Marruá é bacana demais. Amanhã vou falar sobre ele, então inscreve no canal para não perder sobre isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.